o Pode do Mês está diferente. Estamos em clima natalino, meu amor. Estou aqui de Mamãe Noel. E hoje nós temos um convidado especial. Quem? Papai Noel? Não, nós temos ele, João Batista! Eu não sou convidado, né, amiga? Eu já sou daqui, ué. Mas a gente faz que é convidado que ele vem no lugar do Papai Noel hoje. Vim trazer um presente. Papai Noel ou Mamãe Noel? Depende, o gay Noel. Por que chora, Papai Noel? Está sendo substituído hoje por João Batista. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, que prazer estar aqui, né? A gente falar de mim sempre é ótimo. Quem falou que a gente ia falar de você? Não sei, não Já deu um spoiler, quem manda a minha falta. João não muda, gente. O ano tá terminando, mas o João não muda. Terminando e o João não muda, mas ele acertou. Hoje nós vamos falar de você. A galera tá super curiosa. Todo mundo me pergunta várias coisas. Tem a pergunta que não quer calar, que é sobre as 10 farmácias, mas não é agora, vai ser daqui a pouco. Então fica com a gente. Eu vou queimar a pauta dela. Não vai, porque olha, temos água e as águas voam, hein? As águas voam. Águas voam. Vamos lá. João, falar um pouquinho da sua infância. Eu sei que você é um menino de Itaberaí. Itaberaí fica onde? Goiás ou Goiânia? Itaberaí fica Goiás. Goiânia é a capital de Goiás. Eu sou péssima de geografia. Eu sou do interior de Goiás, é uma cidadezinha, não uma cidadezinha, 45 mil habitantes, que se chama Itaberaí, mas eu sou do interior de Itaberaí, porque meus pais são fazendeiros, então eu nasci em Taquaral, porque lá tinha-se uma estrutura melhor. Uma estrutura melhor, minha família tinha essa possibilidade de ter essa estrutura melhor pro nosso nascimento, eu e meu irmão. A minha irmã nasceu em outro hospital. Nasceu em berços de ouro. Sim, não tanto, mas em um bom berço. Prata. Vamos supor, prata, né? Não, zinco, coloca. Nasceu numa folha de parreira. Nasceu. O importante, ele não nasceu, ele estreou, né? Sim, eu cheguei na cidadezinha, então eu nasci no interior de Goiás. É uma pequena cidadezinha que é Itaberaí, né? 45 mil habitantes. Sou filho de fazendeiros e vivi na fazenda até os meus 12 anos de idade. Qual a área de fazendeiro que eles atuavam, sua família? Plantação, gados? Plantação e gado, mas o meu... Povo rico, né, gente? Que povo que tem gado, tem plantação. A minha avó foi muito rica. Depois da queda do real, aí nós tivemos um grande probleminha. Vovó teve que me vender as joias. Mas ela, assim, eu venho do matriarcado. Pouco se fala do matriarcado. E mais ainda dos fazendeiros. Sim. E a minha avó foi uma avó paterna, ela manteve todos os alqueiros de terra que o pai deixou, ela tem duas irmãs. O que é alqueiro, gente? É um pedaço da terra? É, a metragem da terra, então... Alqueiros. Sim, ela manteve o alqueiros de terra, ela e a irmã decidiu ir pra Goiânia, ela ficou com os alqueiros de terra, casou com meu avô, meu nome é João Batista, porque o meu avô se chamava João Batista, foi uma homenagem a ele, eu sou João Batista da Silva Neto, e ele é João Batista da Silva. Seus avós são vivos hoje? Todos já se foram. A minha avó, depois que ela se faleceu, foi para a família porque era um matriarcado muito pesado. Então a fazenda se dividiu, o meu avô não conseguiu manter. Hoje o meu pai ainda vive na fazenda e vive da fazenda. Mas ela conseguiu manter. No tempo de vida, a fazenda foi muito movimentada com gado, com plantações, com pivôres. Ela foi um matriarcado de muita riqueza. Você teve uma infância boa, então, nesse período que você viveu lá? O meu pai foi muito bom até os 12 anos de idade, que ele ficou casado com a minha mãe. E depois não foi bom por quê? Já é algo resolvido entre mim e meu pai, mas no divórcio da minha mãe e do meu pai com 12 anos de idade, eu tava dos 11 para os 12, teve aquele problema ali dos dois de divórcio e acaba que nós, os filhos, que acabamos sofrendo... As consequências do divórcio. Isso, cai em cima de nós, querendo ou não, e a minha mãe, ela vem de uma família de fazendeiro também, mas naquela época, eu tinha 11 anos, já tô com 33, nós estamos falando de 20... Idade de Cristo, estamos comemorando o Natal, idade de Cristo! Eu já tô com 34 agora, né? Já passou. Mas a minha mãe no divórcio, ela teve aquela questão da mulher divorciada, né? De se tornar solo, uma mãe difícil, solo. Né? A minha avó materna e o pai materno não foi de acordo com a separação, então ela teve que assumir de um dia para outro o divórcio e os 3 filhos. E o meu pai fez da vida dela o mais difícil possível. Inferno. A minha mãe é muito forte, eu admiro muito.
Porque Mas meu em sua pai maioria tinha uma as influência mulheres são- muito grande na cidadezinha, Sim. porque a minha avó era uma grande fazendeira, a minha avó ainda estava viva, então meu pai fez de tudo para ter os melhores advogados, para minha mãe não ter o direito, para que nós tivéssemos uma dificuldade. Então, a minha mãe tendo uma dificuldade, se caiu tudo em cima da gente. Sim, sim. Então, eu me vi ali com 12 anos de idade assumindo a casa, tendo que trabalhar, tendo Sim. que ajudar a minha mãe. Então, até os 11 anos de idade, se eu for falar pra você, foi maravilhoso. Foi brincar de futebol, correr, nadar, coisas de fazenda, andar de cavalo. Nós tínhamos muitos cavalos, muito porco, então eu gostava de lavar os porcos. De pedra, lavar os nos, porcos. nos domingos, a minha mãe, eu tinha que lavar o chiqueiro, né? E aí eu punha aquela Ai, tenho bota. medo. Eu tinha uma bota, eu lavava os porcos, eu tinha o nome dos porcos, dava o nome pros porcos. bonitinho. Era aquela infância de fazenda mesmo, de pegar fruta ali no pé, Delícia. aquela questão raiz mesmo, sim. E de nadar, eu sou de água doce, né? Eu fui conhecer o mar bem mais velho, então... Eu nem sei nadar. Você sabe nadar, João? Sei nadar. E aí eu aprendi no rio, na correnteza. E é naquela, assim, no sistema bruto, meus primos jogavam Joga a a gente. pessoa lá, vai. E a correnteza leva. Deus me livre. Mas assim, foi uma infância muito boa. Eu quebrei o braço 3 vezes, então eu era muito... Arteiro. A minha mãe já dizia que eu era arteiro, né? Já fazia arte Tá desde vendo? criança. Ela já assim. tinha um sinal de que você Sim, era um sim. artista. A sua infância, você hoje é um homem gay. Sim. Eu sempre fui, né? Então, é isso que eu quero saber. Porque tem crianças que vivem a infância lá e tem esse comportamento masculino. Sim. Dependendo do lugar que mora, Nordeste, essas regiões mais fechadas, que tem uma educação mais restrita, né? Mais Sim. cheia de tabus. Como que era o João, um menino gay na sua infância? A minha parte paterna, ela é toda espírita de Allan Kardec. E a parte materna, ela é católica. O meu pai sempre foi muito espiritual. Eu nunca fui um homem muito masculino. E também não tão feminino. Eu tô ali entre meio. Estava, né, João? Eu estava. Hoje eu gosto muito da minha feminilidade. Eu sou feminino e eu amo isso. Eu adoro. Mas até ali, você vivendo na fazenda, os Sim. primos, depois eu fui pro interior, que era a cidade. Então eu era um pouco mais masculino. Mas depois que você fala eu sou gay, aí é uma liberdade enorme. Quando é que você falou, sou gay? Lá na frente. Eu não Já quero, quantos anos? quero queimar sua pauta. Não, mas pra lá tua em família. Barcelona, com 19 anos. Ah, não foi da tua família? Não. Foi lá na frente. A minha mãe, tipo, a nossa criação foi muito severa. Minha mãe era muito severa com a gente. O meu pai era muito de boa, muito tranquilo, e minha mãe muito severa. Mas eu me entendi gay com 7, 8 anos de idade. Entendi. Eu já sabia que na escola eu não tinha um local. As meninas eram muita flu, e os meninos brutos dando tapa pra todo lado, era chute, empurrava os meus primos. Eu era um saco de pancada, eu só levava chute. Assim, vamos terapia. Mas eu já fiz terapia, mas assim, eu entendi que eu não tinha um local. Eu lembro da minha professora, que eu tava cursando na época, eu acho que 3ª série. A minha professora no recreio, eu gosto muito de pintar com lápis de cor. Eu ficava ali pintando coisas de filme, né? Pintando. Aí ela chegou e me disse, João, um dia, foi mais bonito que isso, mas ela disse, João, o que eu recordo, um dia você vai entender onde você está, como você é. Seu lugar. E nesse momento você precisa de brincar, você não pode ficar aqui, você tem que brincar. Se for com os meninos, com as meninas, mas na hora do recreio é recreação. Eu não quero você aqui dentro, não quero você fazendo exercícios, porque eu também fazia exercícios enquanto eu estava na hora do recreio, porque eu não podia brincar com ninguém. Porque os meus primos eram muito... Brutos. perigosos, aqueles meninos, Perigosos. eles subiam num pé de angá, sabe o que é angá? primos do João. Sabe o que é pé de angá? É uma Não. fruta goiana que você chupa, é uns carocinhos. É uma fruta selvagem. E é uma árvore muito grande. Eles subiam nos galhos e de um galho ele pulava pro outro. Os primos são os macacos. Eram umas brincadeiras assim que eu, João Batista, muito delicado, não podia fazer. E tinha mais outra, porque eu sempre, depois assim, eu posso até mandar uma foto, eu era bem branquinho, meu cabelo era loirinho e a minha mãe deixava ele maior. Nossa, tinha cabelo comprido. Sim, ele era comprido, maior, e a minha mãe, por eu ser muito branco, a minha avó me amava muito, a avó paterna. O que acontecia? Eu não podia me sujar. Ou seja, vamos de terapia, já foi tratada a terapia. Eu não podia sujar, eu não podia me brincar, eu não podia fazer Não para nada. racista, João?
A minha avó, sim, muito racista. É. Eu não quero trazer isso aqui, mas a minha avó era muito Já racista. trouxe. E não sei como meus primos vão entender isso, mas hoje eu entendo. Mas não é sobre os primos, né? Uma postura É sobre mim. Era uma postura que a avó tinha e muitas pessoas naquela época tinham e muita gente ainda tem. Eu não vou trazer coisas delicadas aqui da família, mas Ninguém tá falando mal da senhora, não, que a senhora Já está aí morreu. no outro plano ouvindo a gente. Mas é porque inclui toda a família, né? E eu entendo que sim, ela tinha os grandes problemas com. De como ela era. Preconceito racial. Ela tinha um matriarcado, ela pensava que ela era um homem, então ela achava que ela era um homem, ela podia decidir. Ela tinha todos os direitos, mas aí vivendo sempre na fazenda, sempre quem trabalhava na fazenda, as pessoas que ali trabalhavam, o serviço, eram pessoas negras. Sim. Então, se você vê a história, eram pessoas. Então ela cresceu Vendo as pessoas pretas filha de trabalhando. alemãs e portugueses, então por eu ser muito branco, eu lembrava o pai dela, então Entendi. teve todo esse tratamento. Então eu tinha que estar na escola. Eu não podia brincar, porque se eu chegasse em casa sujo, você ia a minha tomar coça. a minha mãe me dava coça, mas ela colocava eu no tanque, tinha um tanque, uma pilha d'água que caía a água do córrego. Eu ficava parado, ela pegava a escova, ela escovava até as pernas, até em cima, pra limpar tudo. E eu era bem branquinho, eu lembro das minhas pernas Carne viva. vermelhas, assim, ela era muito higiênica. Minha mãe, se hoje quando você vai na minha casa e tá tudo muito organizado, Hoje eu era minha daria mãe. outro nome pra isso. A criação que ela teve, entendendo de onde ela vem, de como ela vem, a minha Normal. avó materna, eu acho que a minha mãe é muito lidada. Muito lidada, muito inteligente. Mas hoje esse tipo de comportamento, você replicaria esse tipo de comportamento com uma criança? Jamais. Tá. Eu tento, tipo, os meus sobrinhos, eu tenho uma sobrinha e um sobrinho, eu tento o máximo possível ser o tiozão, né? Aquele baguncento, até que a minha irmã briga comigo. Mas assim, eu não tenho muitos contatos, porque Sim. também a Europa e a minha vida, eu acho que quando eu me tornei adulto, eu entendi que eu quero ser pai e os filhos da minha irmã são filhos dela e eu sou só tio. Entendi. E aí você falou que seu pai se separou da sua mãe, você começou a assumir responsabilidades na casa, você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar ali com 12 anos, que foi a separação. Acho que meu pai e minha mãe separou em março, porque foi um marcante começo de ano. A minha mãe teve que ir embora fugida, porque teve aquela questão de querer matar, todo um ganho de problema mesmo, de fazendeiros. E aí Muito típico no Brasil. a minha mãe foi para Palmas, Tocantins, eu fui viver com a família materna. E na família materna, o meu tio era padeiro, então ele me levou para trabalhar na padaria de Badeco. Aí se chama Badeco. É o ajudante do padeiro. Aí eu começava a trabalhar todos os dias às 2 da manhã até às 11 horas da manhã, porque 12h30 eu tinha que tomar banho e 11h15 eu tinha que estar na escola. 1h15 eu tinha que estar na escola. Aí eu estudava à tarde, 2 horas da manhã começava tudo de novo. Que infância é essa, gente? Amiga, não teve tempo, eu não reclamo, eu trabalhei muito e eu entendi que me deu enriquecedor pra você. Foi enriquecedor. Meu tio, eu agradeço muito, tio Ângelo, ele assim... Tá vivo, tio Ângelo? Tio Ângelo tá... Tio Ângelo! Ele é o padeiro. Sim, ele me Fazer ajudou piada muito. de padeiro? A queimar a rosquinha? Não, aquele que amassa pros outros comer. Você já foi mais podre que eu. Porque... Tio Ângelo não fui eu, foi o João. Foi o João. Mas assim, não, ele é um homem casado com os pais, mas ele assim, ele me veio aquela parte paterna. O meu pai me deixou, ele puxou a parte paterna e ele é evangélico. Então teve Meu Deus, o homem evangélico, você falando de queimar rosca. Não, ele é evangélico, então ele me trouxe muito. Quando você me vê falando da palavra de Deus, de tudo isso. Você aprendeu com ele? Eu tava passando por momentos muito difíceis a separação. Então ele fez aquela questão ali de trazer a palavra, de conversar comigo, o conforto de pai. Ele foi um paizão, assim, pra mim. Incrível. Me levou pra passar natais na casa dele. Natais ou natals? Natais. Eu sempre faço essas correções porque eu me autocorrijo, eu tô em aprendizado. Então eu tenho uma dificuldade com palavras que terminam com L. Então eu sempre vou perguntar. Natais. E eu não tenho problema de perguntar. Natais. E ele me fez, foi uma estrutura muito boa. Aí depois a minha mãe voltou, né? Os meus avós maternos e paternos não aceitaram, mas alugaram uma casa. Mas vocês ficaram viver sem a sua mãe? Eu fiquei por 1 ano com a minha mãe em Palmas, até que abaixasse todo o problema. Sim. O meu pai
falasse não vamos matar mais. Parar de causar. Gente, eu posso falar isso? Eu não sei, mas... Assim, pai, eu amo o senhor, maravilhoso, mas foi uma merda, tá? Foi difícil de viver aquilo. Porque foi, amiga, não tem como eu negar. E a minha mãe foi uma mulherzona e, tipo, ela assumiu e ela teve que assumir. E aí ela voltou, ela entrou na lei pra todos os direitos dela. Ela não teve direito de nada, porque ele tinha bons advogados, ele fez toda a questão que ela não pudesse receber nada dos direitos dela. Então, viver no interior, naqueles anos, pra uma mulher solo foi muito difícil. A grande sorte dela é que elas são 8 irmãs. E elas se ajudaram. As 8 irmãs abraçaram ela e ajudaram ela em tudo. E é abraçar assim, uma pagava o aluguel pra ela, a outra dava comida, a outra vinha com gás, a outra ajudava com pagar água, a outra base energia. Da família. Foram as irmãs dela. Mas assim, não queira também dizer que as irmãs fez tudo pra minha mãe. A minha mãe ia, passava roupa, lavava, trabalhava na padaria. Ela fazia tudo pra que as irmãs fizessem. Era uma união uma da outra. A minha mãe é muito batalhadora, até que ela conseguiu um trabalho em um hotel de camareira e aí a nossa vida melhorou. Começou a melhorar. Aí a vida melhorou. Ali, dos 12 aos 12, 13, 15, foi bem difícil. Aí dos 15 aos 16, eu já tava cansado da padaria, eu já era padeiro, né? Porque eu passei de badeco pra padeiro-chefe. Aí eu fui o padeiro-chefe mais jovem da minha cidadezinha. Legal. Eu assumi na época a Quitandela, que era uma padaria, eu era o padeiro-chefe dali. E aí, logo depois da quitandela, eu já não aguentava mais. Aí a minha mãe sentou comigo e falou, bom, você não tá estudando, você tá tendo Pode problemas. bater nessa mesa, por favor. Você tá tendo problemas, desculpa. Você tá tendo problemas e na escola, então você vai sair procurar outro trabalho. Eu falei, mãe, mas eu vou ficar sem dinheiro. Como que nós vamos fazer pra fazer isso, É aquilo? porque você ajudava ela, né? Aí eu assumi a responsabilidade de pai, né? Tipo, eu via meu irmão mais novo. Você é o filho mais velho? Eu sou o filho do meio. E o seu irmão ou irmã mais velho? O meu irmão mais novo, ele era jovem. Eu tinha 11, 12, 13. Ele é 5 anos mais novo do que eu. E a minha irmã é 5 anos mais velha. A minha irmã já tinha se casado, tava passando por problemas dela, psicológico. Pra ela também a separação do meu pai e da minha mãe afetou muito. Foi muito forte. Pra ela mais ainda, porque ela tava ali perto, ela tinha uma vivência com a minha mãe e com o meu pai. E eu descobri assim que dentro da separação do meu pai e da minha mãe, ela teve um momento de decisões. Sim. Então foi para escolha de lado. Isso, pra ela foi mais difícil do que pra mim ainda. Mas eu amo a minha irmã sempre. Como que ela chama? Cíntia. Cíntia! Beijo, Cíntia. Cíntia já veio pra cá? Eu amo ela. Não, ela vem sempre, mas ela vive na França. Ah. Mas hoje ela se casou com uma nova mulher. Sua irmã é lésbica. A minha irmã, eu não sei. As conversas que nós tivemos, eu acho que ela se considera bissexual. Ela é casada com uma mulher. E nós tivemos problemas familiares, eu e minha irmã, como toda a família tem. E eu assumi que a minha irmã tinha que viver a vida dela, eu tinha que viver porque eu assumi aquela questão pai. Eu achei que eu mandava, ou que eu podia decidir, que eu falava, mas Cíntia tem que fazer isso, sabe? Aí eu fui entender com o tempo que eu tinha que assumir a parte de irmão. Hoje eu sou o irmão dela, eu não tenho obrigação com ela. Você não é o pai dela. E isso foi uma reestruturação familiar que foi feito com o tempo. Hoje eu e ela temos uma relação muito boa de ligar, se acontece alguma coisa com a minha mãe, natais, ano novo, aniversário, se ela tá de viagem eu tenho fotos. Mas ela mora em Paris? Não, França. Ela vive próximo a Grenoble. É uma pequena cidadezinha. Na França? Na França, bem lá no meio do nada. Mas eu fui 3 vezes visitá-la, mas depois eu falei, vou voltar aqui não. Mora lá no interior. Mas ela já veio aqui várias vezes me visitar, agora no último ano, que ela não chegou a vir porque eu tava no Rio, mas sempre por telefone nós conversamos, é uma relação muito saudável. E meu irmão, também gay, ele hoje tá vivendo com a minha mãe, mas nós temos uma relação maravilhosa. Ali nos 15, 16, eu fui trabalhar num hotel. Aí eu comecei a trabalhar na recepção, porque por ter muita facilidade com idiomas, ali eu já falava um pouco de inglês, autodidata. Você fala quantos idiomas? Eu falo 5 idiomas, amiga. Falar 5 idiomas é uma grande palavra. Eu fui alfabetizado em flamenco e em português. Sim. O francês, inglês e espanhol é autodidata. O que quer dizer isso do autodidata? Eu escrevo ele, eu tenho uma comunicação, eu mantenho uma comunicação, mas eu nunca trabalhei no inglês e no espanhol. Eu só trabalhei no português, espanhol, português, holandês e francês. O meu francês eu escrevo, falo, mas sempre quando eu trabalhava,
eu tinha que mandar pra secretária pra ela corrigir os meus e-mails. Corrigir. Em francês. Já flamenco e português Você são os manda meus bem. dois idiomas, Os assim, pra dominantes. escrever e tudo. Mas o Flamengo foi difícil. Eu imagino, eu não falo nada de Flamengo. E aí eu cheguei, aí com 15, 16 eu fui trabalhar nesse hotel ali já com facilidade no idioma. Trabalhando na recepção, a minha mãe era camareira do hotel, até que eu decidi vir pra Europa mesmo. O primeiro país da Europa que você veio foi pra Bélgica? Não, foi pra Espanha. Por que Espanha? Porque eu tinha uma prima que tava na Espanha e eu falei, vou tentar estudar. Tava estudando na época, eu falei, vou estudar e fui com ela pra Espanha. Chegou na Espanha, aí conheci meu ex-marido. Me apaixonei loucamente. Ele era o quê? Belga. Eu acho que já tava escrito. Já tava, era um sinal. Eu tive 3 namorados, presta Na atenção. Espanha? Na Espanha, 3 namorados, os 3 eram belga. Nenhum espanhol. Amigo, Era os 3 eram destino. belga. Os 3 eram belga. O primeiro amor, nem vou dar o nome dele, porque nem faz o necessário. Ele me ensinou ele me ensinou a me aceitar como gay. Ele ensinou a me conhecer meu corpo um pouco e me colocou Quando você algumas saiu da coisas. sua cidade pra ir pra Espanha, a sua família já sabia que você era gay ou não? Não. Eu tinha uma namorada, se chama Laisla, hoje ela tem 4 filhos ou 3 filhos. Era a rainha do rodeio. Olha, você gostava das pessoas populares. Ela é linda, assim. Eu era o mais popularzinho da escola. Eu pegava as meninas mais bonitinhas. Eu sempre fui o mais fashionista. Eu usava All-Star, um de uma cor do pé, a cor do outro. Época Restart, né? Quem nunca? Eu era bem popularzinho na escola. Jogava futebol. Eu era jogador, eu era zagueiro, né? Pegava todas as bolas. Olha, não deixa de pegar, né? Até hoje. Joguei. Foi maravilhoso, assim, essa época. E quando eu saí de lá e eu cheguei aqui, eu fui me entender gay, que aí eu fui pra primeira balada gay em Barcelona. Eu fui descobrir como era ser gay. Eu conheci o Benjamin, que foi o meu primeiro namorado. Ele Não ia nem falar, mas já falou. Vale nem a pena. Mas enfim, ele me levou pras baladas. Eu Benjamin. fui entender o que é andar de mãos dadas com um homem, o que era se apaixonar, o que era estar com... O que era ser tratado normal como gay. Sim. Mesmo sendo normal, mas naquela época no Brasil Era tabu demais. era muito tabu. Então eu fiquei aqui 2 anos, aí depois eu tive que ir pro Brasil, né? Conheci o Benjamin, fiquei com ele, depois eu conheci o outro Renato, Renar. Fiquei com o Renar, mas só foi namoro na minha cabeça, tá? O amor platônico. 3 semanas. Aí depois eu vim, mas assim, eu sempre fui uma pessoa de relacionamento. Eu me apaixono, eu quero ficar com aquela, e aquela é uma paixão mesmo. Eu sou uma pessoa de paixões. Aí eu conheci o Gerald em Barcelona, aí eu vim pra cá. Quem é o Gerard? Meu primeiro marido. Aí me casei, fiquei com ele 7 anos e meio. Foi 7 Casou aqui? Sim, eu cheguei, me casei, tive o processo de casamento, onde não foi aceito, eu fui deportado, fiquei lá com minha mãe. A gente tinha um episódio em que você fala sobre essa questão da deportação. Você ainda traz traumas da deportação ou hoje pra você é um assunto resolvido? Hoje pra mim, depois da terapia, sim, mas eu não sabia que tinha traumas ali, mas tinha, porque eu fui tirado de um meio, colocado em outro, de um dia para o outro, sem questões financeiras, falando outro idioma, não querendo, mesmo tendo, e aquilo me atacou de uma certa forma que eu fui pra minha aparência, eu fiquei muito gordo, eu sou, quando eu me torno depressivo, eu como muito. De forma compulsiva. Isso, e aí vai tudo pro corpo, e aí eu raspei o cabelo, aí até que organizou-se todos os papéis que era necessário, e eu voltei pra Bélgica. Eu cheguei na Bélgica, o Gerald foi um relacionamento de muito aprendizado, me amadureci muito. Foi bom? Quantos anos você ficou? 8? 7 anos, foram na verdade 6 anos e foi quase 7. Foram bons 6 anos? Se você faz uma grande análise, foi bom. Não foi porque, tipo, eu tava descobrindo, eu tive que ir pra escola, tive que aprender, tive que estudar, tive que arrumar trabalho. Aí eu começo a escola em holandês, você tá no inverno da Bélgica, você vem de um país que já é da Espanha, que é quente. Aí eu cheguei, na época era em fevereiro que eu vim pra Bélgica, muito frio, é o mês mais frio. Naquela época se nevava muito. Sim. E aí eu fui viver em Halle, que é em Halle, no bosque de Halle, onde ele tinha uma casa. A casa parecia a casa da Branca de Neve e os 7 Anões, no meio do nada do bosque. Meu Deus. Aí eu achei 3 gatinhas, cuidava dessas 3 gatinhas. Você era Branca de Neve com 2 gatinhas. 3 gatinhas. A
iludida, na verdade. E aí, foi bom. Eu tive uma experiência muito grande, porque eu integrei, eu não conhecia ninguém na Bélgica como brasileiros, então eu fui falar flamenco. Eu me tornei, eu acho que na minha cabeça de louco, um flamenco. Eu trabalhava para o grupo Colorado, que é a Dream Lunch. Eu me tornei... No começo eu trabalhei no McDonald's, eu fui fazer McDonald's, fiquei 3 semanas no McDonald's até que saiu esse trabalho terceirizado para a Dream Lunch. Aí eu fui trabalhar terceirizado para a Dream Lunch, cheguei lá, fiquei 1 mês, eles me deram um contrato de 3 meses e a partir do contrato de 3 meses eu ganhei o definitivo. Bacana. Porque eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muito e eu vi os belgas eles conhecem os direitos deles. É bom você falar sobre essa questão do seu percurso, né, de trabalho, né, porque as pessoas associam a sua imagem ao atual marido que você tem. Então é interessante você contar esse começo de como você se introduziu no mercado trabalhístico, né, dentro na Bélgica. Eu trabalhei tanto, porque, assim, também não vou romantizar, mas eu tava trabalhando ali como vendedor, depois de 1 ano eu me tornei responsável de departamento dentro da Dreamland, que era o Speelgoed, que é todos os jogos, era brinquedos de criança, então era Barbie, carrinhos de controle remoto, jogos, todo tipo de jogos que você imaginar, pra bebê, pra tudo. Eu era o responsável da parte maior da Dreamland Drogon Boss, que fica do lado de Bruxelas. Ali eu me tornei o responsável de departamento e logo depois eles me ofereceram o segundo responsável, fiquei sendo o segundo responsável e no mesmo momento eu desenvolvi a minha empresa de eventos. Trabalhava com qual tipo de evento? Eu só trabalhava com eventos de casamento e aniversário de 15 anos e jantares. Todo glamour. Sim, era o que eu sempre quis. Eu adoro organização, eu adoro decoração. Você faz grandes festas hoje, né? Festas belíssimas. Todo o meu arsenal de decoração, você olha pra nossa casa, minha casa hoje do André, todos os pratos, os talheres, são todas partes de arsenal meu. Tipo, muitas das obras de artes que nós temos em casa são minhas. Mas assim, eu criei um personagem. Esse personagem foi criado... Não é uma personagem, é uma persona. Foi criada quando eu decidi ser influencer. Entendi. Você me entende? Como aconteceu essa virada de chave? Em que momento da sua vida? Quando você se separou? Você ainda estava Quando eu separei do Gerald, eu tive o burnout, né? Eu trabalhei porque eu estava com a minha empresa de eventos, com o trabalho na Dreamland. Eu trabalhava na Dreamland de segunda a sábado. Sábado eu fazia a preparação na sexta, porque era o meu dia de folga. Fazia a preparação de todos os eventos na sexta. Sábado eu trabalhava na parte da manhã. Tinha um chefe que era muito parceiro meu. Ele me ajudava de trabalhar no sábado só pela manhã. Eu ia correndo pro casamento. Tinha a Lena, que trabalhava comigo, e o Renner, que trabalhava comigo como meu braço direito. Que hoje se tornou fotógrafo e descobriu a fotografia nos eventos. E ali trabalhando, eu cheguei num certo ritmo que eu fazia em torno de 8 casamentos por dia, fora os eventos de jantar. 8 casamentos por dia? Por ano, a louca, por ano. Ai, meu Deus! Eu comecei com 12, eu cheguei a fazer, 9 casamentos. O meu máximo foi, eu acho que 14. Aí depois eu falei, não, eu tenho que diminuir na quantidade, pegar a qualidade, pegar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Aí eu comecei a fazer mesmo os eventos onde tinha uma quantidade de clientes e poderia me ter um retorno maior. Aí teve o burnout, amiga. Porque eu não conseguia manter tudo. Aí tudo foi pra baixo, porque dentro da Dreamland o chefe mudou. O meu chefe saiu, veio outro chefe que era muito xenofóbico. Sofreu xenofobia no Essa questão da xenofobia foi muito forte, porque eu falava só flamenco. Eu trabalhava só com os meus amigos flamencos. As pessoas que trabalhavam comigo falavam flamenco, era só o Renner que era brasileiro. O Renner trabalhava lá? Sim, não, o Renner trabalhava comigo nos eventos. Então nos eventos eu trabalhava com a equipe que era flamenca. O Renner falava português. Entendi. Dentro da loja era flamenco, dentro de casa era só flamenco. Eu não falava português. Tudo que você imaginar, leitura, computador, administração, era tudo em holandês, porque meu ex-marido impunha isso. Ele não queria que eu falasse português. E dentro do trabalho da Dreamland eu tinha o meu ex-chefe, que era super xenofóbico. Então ele chegava e falava assim, porra, não sei por que esses imigrantes vêm pra cá. Que horror. E eu, na minha cabeça, eu sou belga flamenca, né? Aí ele vinha... europeia. Aí teve um certo momento que eu tava no escritório, trabalhando muito, tava ali, tinha relatórios pra entregar, porque eu tinha 14 pessoas, ele era meu chefe, mas eu tava fazendo o trabalho dele, porque normalmente ele sairia depois de 1 ano e eu assumiria o chefe. Então, você tá fazendo o trabalho que ele tem que fazer, aí ele chegou, ele montou um disquete, a Lena, que é minha amiga, tava na frente, ele montou um disquete, tipo assim, eu não sei o que esses imigrantes estão fazendo aqui, acabou de roubar um monte de coisa, e ainda ele era lá da Latinoamérica, não sei pra que isso. Aí ele saiu e eu falei, hoje
hoje ele tá muito estressado, né? Sim. Aí a Lena falou assim, você tem sangue de quê? Aí eu olhei pra ela e falei assim, o que foi? Você também tá estressado? Que Você não tá vendo o que ele tá falando pra você? Ele usou Latinoamérica, o que você é? América Latina. Eu olhei pra ela e falei assim... Ah! Sabe quando o mundo cai? Eu falei, porra, eu sou brasileiro. Aí, tipo, eu fui vendo todas as torturas e as expressões que ele dizia e tudo. Eu falei, mas ele tá falando isso pra mim? Ela, claro, João. E ainda ele ataca a sua sexualidade, ele ataca isso. Quando você trouxe uma revista do mundo gay aqui da Bélgica, porque tem uma revista gay, ele ficou zombando de você, falando coisas. Você... Amiga, Absurdo. meu ex-marido, que era maravilhoso, mas muito cansativo, com a mente que ele tinha e com a mente que ele tem. Esse chefe, muito trabalho, eu me desencarretei em um grande burnout, aí eu tirei todo mundo da minha vida. Entendi. Como você saiu de lá? Com 27 anos eu tirei todo mundo. Eu fiz o processo contra o grupo Colorete, onde eu ganhei esse processo, saí com todos os meus direitos. Ele foi mandado embora também. Eles me ofereceram outro cargo, eu fiz uma negociação para não estar mais naquele cargo e não querer mais trabalhar com a empresa, então negociamos, que foi muito bom. Eu posso dizer que o Grupo Colorete é um grupo que trabalha com imigrantes que estão chegando, é um trabalho bom, eles te dão oportunidades, e quando isso acontece, quando você tem razão, eles me apoiaram do começo ao fim. Importante. Sem nenhum problema, não tive problema. O sindicato funcionou pro meu caso, mas eu trabalhava muito. E o Gerald? O Gerald eu tive que retirar da minha vida porque eu tinha crescido. Eu entendi que ele não tinha entendido o meu crescimento. Ele queria o João Batista imigrante, que ele conheceu com 19 anos, que ele podia manipular, que ele podia ter. Foi um relacionamento tóxico, amiga. Foi um relacionamento tóxico. Porque eu posso trazer isso, hoje o Gerald é um grande amigo, porque nós mantivemos negócios juntos e temos negócios juntos, então eu tive que me manter europeu. E o europeu, ele pensa depois do divórcio como é a questão financeira. E eu e o Gerald tinha negócios juntos. No divórcio eu entendi quem era o Gerald, quem eu era, como era a organização. Isso é o romântico, isso aqui é o financeiro. E foi tranquilo o seu divórcio com ele? Não foi igual a história da sua mãe que separou do pai? A história repetiu, só não teve... Eu não tive que fugir de país, né? Mas em contrapartida, você já era uma pessoa que tinha uma independência financeira, então você não dependia do Gerald. Eu não dependia financeiramente, mas ele me fez depender dele. E pra você ter uma noção, o meu dinheiro dos eventos ia para a conta do casal. O meu dinheiro, o relacionamento abusivo, ele começa assim, meu bem. Aí quando eu decidi separar, tudo estava incluído. Aí ele me chegou e me falou assim, bom, se for pra você separar, você sabe que tem isso, você não vai levar isso. Aí ele atacou no financeiro, eu olhei pra ele e falei, vai, fica. Pega some, tudo. Tipo, some. Só juntei as minhas coisas, me lembro que chamei a minha amiga, a melhor amiga, Daiane. Vem buscar, Daiane, você tá louca? Amiga, eu não vou contar esse episódio, porque esse episódio é triste, mas as pessoas... Vou contar. Cheguei em casa de um casamento, cansadíssimo. Sabe que você tá cansado, a noiva maravilhosa. Isso é insuportável. Não, as noivas são boas, mas é o dia delas. Sim. É um dia delas, é o sonho delas. Elas estão gastando milhões, você tá gastando tempo. A gente vai trabalhar no casamento, é um ano antes. Não é 2 dias antes. Você tá trabalhando com um sonho, então isso te esgota psicologicamente. Eu tava ali trabalhando, cheguei em casa, só queria dormir, o Gerald estava com outro homem na cama. Não dá, hein? Aí eu peguei, eu falei, hoje, gente, só levanta. Dá licença, vou trocar roupa de cabelo pra dormir. Eu entrei pra ducha, tomei bem, troquei de roupa e deitei. Amanhã a gente resolve. E fui dormir, no outro dia eu acordei, ele pegou. Aí ele veio falar pra mim que a culpa era minha, porque eu trabalhava demais. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Homens. Você quer saber de uma coisa? Você tá louco da sua cabeça, então você vai embora da minha casa. Eu falei, você tá achando que você me pegou onde? Na esquina? Você tá louco da sua cabeça? Eu falei, some, tipo, eu não tenho mais vida com você. Eu falei, não precisa falar mais 2 vezes. Liguei pra Daiane, falei, Daiane, vem me buscar. A Daiane, você tá louca? Na época eu tinha meu primeiro apartamento. Que eu comprei, só que ele tava em casco. Um apartamento casco, ele só tem o casco. Ele não tem eletricidade, ele não tem nada. Ele tá cru. Ele tá cru. Aí a Daiane falou assim, vamos pra minha casa. Eu dentro do carro com ela chorando, né? Porque eu amava, Eu, de certo modo, amando aquela coisa toda. Na minha conta pessoal, eu estava com 600 euros. Na conta nossa do casal, querida, ele não queria liberar. Ele não ia liberar e eu sabia disso, sabe? Eu falei... A Daiane falou assim, mas você vai... Ela chegou comigo, né? Ela falou assim, não, você vai lá pra casa, você não vai ficar aqui um poeirão. Meu Deus, casa abandonada. Cru, amiga. E tipo, ela, mas só tem água fria, João, como que você vai fazer? Eu falei assim, amiga, vou ficar. Amiga, eu sou de Goiás, eu sou fazendeiro.
Na fazenda você acha que sempre tem energia. Água quente. É água quente. Eu já sou do mundo, deixa eu aqui, isso aqui é meu. Eu Você entrei ficou aqui, lá? eu vivo aqui. Fiquei lá. Ela saiu de lá chorando e eu fui. Imagina. Eu fui comprar uma cama ali no vizinho, coloquei a cama, peguei um aspirador, fui aspirar, arrumei tudo, coloquei um espelho, Acabou. arrumei minhas roupas, fiz o meu local. Tomava banho na água fria. Deus me livre. Mas enfim, foi momentos de aprendizado também. Você imagina. E aí eu conheci. O André. Depois de 6 meses eu conheci o André, eu não queria relacionamento, né? Como que você conheceu o André? No Grindr, eu tava aí. Grinding é o quê? É um aplicativo para comunidade gay. É comunidade LGBTQIA+. E eu conheci ele, eu tava já vivendo em outro apartamento. Porque o apartamento que eu estava já não estava para viver, eu tinha 2 casamentos para realizar ainda. Aí eu já aluguei outro casamento, fui viver, conheci ele e nós nos engatamos num romance muito grande nos primeiros meses. Eu acho que 4 meses depois a gente já estava no Egito juntos, assim. O André é um companheiro de vida, que é maravilhoso estar com ele, o espírito dele, a maneira de ele ser. De me convencer, de me entender, de me entender também como pessoa, de me dar a oportunidade de conhecer o meu corpo, de saber a minha vida sexual, de chegar em mim e falar viva. Como que é a relação de vocês, conjugal? Nós temos uma relação poligâmica, onde todo mundo tem a sua liberdade. O que é super interessante é que as pessoas falam muito pouco do poligâmico e acham que tudo é bagunça. Não. Bagunça. O poligâmico tem leis e as leis são... Gente, poligâmicos é um relacionamento aberto, tá? Sim. Quem tem dificuldade nesse entendimento aí, é uma relação aberta. E é um relacionamento onde tem leis, as leis... Regras, né? Regras, são regras criadas por nós, onde um respeita o outro quanto a regra Minha casa, minhas regras. Quanto a regra é quebrada, a gente senta, a gente conversa, a gente analisa, a gente vê, a gente repõe a regra. E assim a gente já tá completando 6 anos agora em janeiro. Que delícia. São 6 anos de muita união, de respeito. Eu tive a saída pro Brasil Você pra foi fazer no estudar. Brasil, João? Eu fui estudar. Estudar o quê? Porque depois de todo esse problema cultural, de que eu fui imposta de ser holandesa e de falar holandês e de falar português muito errado, de estar falando, a corona veio. Tava eu rica ainda, larguei do Gerald, tava com o André, tinha dinheiro, que eu tinha dinheiro na minha conta, porque eu me divorciei, eu tinha dinheiro. Eu estava fazendo viagem, estava em Fernando de Noronha, linda, bela, solteira, Você com a minha foi no mãe. de Noronha? Não fui, mas porque não fui convidada. Aí fui pra Fernando de Noronha, com a minha mãe, tava curtindo, do nada vem corona, o André me liga, você tem que pegar avião. Aí eu falei, menina, eu tô em Palmas agora, fui pra Jalapão, você acha que corona vai chegar em Jalapão? Vai chegar em Jalapão. Aí o André, pois vai chegar. Enfim, vim no último avião de lá pra cá, que era de todos os europeus que estavam na Latinoamérica. Cheguei na Bélgica, toda a realidade. O corona pra mim e o André foi um momento muito forte pro casal, porque nós tivemos que ficar junto. Ele é farmacêutico, então ele ficou na linha de frente. Falando em farmacêutico, a pergunta que não quer calar. A gente sabe que desde que rolou o podcast, as pessoas sempre questionam. Quando você fala, meu marido tem 10 farmácias, meu marido que tem o dinheiro, meu marido... Então as pessoas associam muito a sua imagem a um cara que depende de um outro cara e que o que você construiu, a sua história que você contou pra gente, que é uma construção linda e brilhante, que poucas pessoas têm essa oportunidade ou a coragem de seguir como você seguiu. Conta pra gente, o André, ele tem essas 10 farmácias ou ele não tem 10 farmácias? Amiga, esses 10 farmácias eu vou explicar o bordão. É mesmo aquela questão do Cris. E os meus amigos, tem os amigos gays, eles têm muito shade. Sim. E aí eles sempre brincam comigo, bom, seu marido tem 3 farmácias, se você não precisa de trabalhar, meu marido tem 3 farmácias, porque eu passei por todos esses momentos psicológicos de tudo, e aí eu não voltei a trabalhar, eu estava curtindo, eu tinha o dinheiro pra curtir, então os amigos começaram a curtir. Usar isso como Quando eles começam a usar, eu aprendi uma coisa com o RuPaul. Se você não saber brincar da sua própria realidade, como que você vai viver? Ou como você vai brincar das outras coisas? Então eu comecei a brincar também. Assim, a vida do André, ele é um homem de business como eu sou. Sim. Se eu não fosse, ele não estaria comigo. Ele tem 10 farmácias ou ele não tem 10 farmácias? Amiga, eu não sei. Aí você pode perguntar pra ele. Gente, todo mundo aqui esperando esse momento! Não, assim, ele é um homem muito bem sucedido dentro da farmácia. Sim. Da área farmacêutica. Eu brinco com as 10 farmácias com o bordão. Ele não tem 10 farmácias, mas se ele quisesse ter 10 farmácias, ele poderia ter as 10 farmácias. E ele tem uma farmácia muito ótima. Não sei se é uma, são 2, são 3. Sim, mas tem uma farmácia do lado da Grand Place, né?
Sim, Onde fica a farmácia do na André? verdade, era uma farmácia que estava na Galeria de la Reine, que ele retirou. A Galeria da Rainha. Ele retirou, colocou de trás, porque ele é um homem de business e negócios. E hoje ele tem essa farmácia ali, tem as coisas dele. Sim. Eu não vou ficar aqui falando financeiramente, mas essa farmácia é maravilhosa. Vocês podem ir lá comprar. Onde é? Qual é o endereço da farmácia, sabe? É Rue de la Montagne. Eu não sei o número, mas a Rue de la Montagne é bem pequena e tá tem logo do lado da galeria. E a farmácia chama como? É Galerie de la Reine. Galerie de la Reine. É a Farmácia de la Reine. É a farmácia da rainha. Mas eu não tô fazendo publicidade pra ele. Não, mas não sabe? é. Só as pessoas têm curiosidade de saber quem é Não, o mas André. é muito importante. Então, assim, vá na farmácia, senta lá disfarçadamente, compra um da Mas Fargão, ele está, pelo momento, trabalhando em outra farmácia dele. Então já são duas. que acontece? Já pegamos aqui. A farmácia do centro de Bruxelas, ela é para o turista. Então tem pessoas ali que falam chinês, tem pessoas que falam árabes, Sim. porque trabalha para essa Mas agora as pessoas podem ir lá e conhecer o André. Podem sim, vai lá comprar. Vai lá, o André, ele falou português, vocês podem ir lá conhecer Sim. o André. Sim. E aí, vai seguindo o André pra ver se você, 1, 2, 10, vai peregrinando, entendeu? Mas assim... Mas é importante você falar sobre isso, porque a gente entende que você não é uma pessoa que está na sombra de uma outra pessoa. Amiga, eu não vou negar, Você tipo, tem o eu teu não sol. tenho a mesma condição de vida que o André. Isso seria estúpido de dizer. Sim, mas não é sobre isso. É sobre você ter uma história, você ter um legado, você ter um trabalho, você ter uma profissão, você construiu algo. Aí, Sim, porque claro, as senão ele pessoas não queria acham- estar comigo. Sim, porque as pessoas acham, ele só existe hoje porque o André existe com as farmácias dele. E não é isso. É sobre você entender que se uma pessoa ela tem dinheiro, ela tem dinheiro. E isso é normal. Sim. Porque uma pessoa bem-sucedida quer outra bem-sucedida. Para além do podcast, quais são os planos para João Batista, assim? O João Batista, ele tá passando por momentos de muita maturidade. Importante. Eu, no relacionamento também, de entender quem eu sou espiritualmente. Eu, pela terapia, pelos momentos desse verão, das coisas que vêm acontecendo comigo, com amizade, entender na terapia quem Você são as sempre cercado pessoas. de muito amigo, né? Essa é a imagem que todos têm de mim. Eu tenho grandes amigos. Eu tenho Gabriel, João Paulo, maravilhoso. Renner. Esses são os amigos gays mais próximos. Aí eu tenho o Agley e o marido, que é Esteban, e que são amigos, mas não de dividir muita coisa, porque o Agley é uma pessoa de muito respeito, mas ele tem a particularidade dele, onde nós estamos criando essa particularidade junto. Eu acho que vai se tornar uma amizade muito linda com os anos. Entendi. Esses são os meus amigos gays. O restante que vocês veem são colegas, pessoas que eu vejo na rua, pessoas que tá ali, pronto. As amigas mulheres, eu tenho Renata, Monique e Daiane. Eu conheci. São essas três que, tipo, me apoiam. A Renata é pro financeiro e olha que ela me ajuda, tá? Ela tá ali pra brigar e tudo. Daiane é pros momentos de casal com o André, que eu tô sofrendo e eu não tenho pra ninguém pra chorar. Eu choro com ela no telefone. Ela chora comigo quando tá com os problemas delas também de relacionamento. E a Monique é aquela estabilidade que uma mulher forte. Colinho, né? Vem aqui no colo. Essas três eu não abro mão. E aí lá no Brasil eu tenho o Charlie, que foi amigo de curso, de universidade, mas vive no mundo dele, é um artista maravilhoso, então a gente divide essa arte. E tem Bruna, que a Bruna, ela vive no mundo paralelo, ela é uma artista que eu falo pra ela... Vive no metaverso. Eu falo, amiga, se você não der certo, ninguém vai dar certo. Então eu sei que ela, assim, não é pondo pressão, mas ela trabalha, ela faz o que ama, ela tá... E ela me traz essa vontade de ser artista, ela não deixa morrer essa vontade de ser artista por ela ser uma grande artista. E eu tenho você, que agora eu não posso dizer que nós éramos muito amigos. Sim. Nós tínhamos uma relação de conhecer, de Sim. estar em eventos, de muita sinceridade um com o Sim. outro. Eu acho que a sinceridade sempre foi forte, dizer eu Muito quero isso, eu mútua. quero aquela. E eu acho que tá se tornando uma amizade. Eu queria ir com você lá pra sua infância. Eita, já começa assim jogando lá. Vrau! Lá na sua infância, eu queria saber como que foi a sua infância, quantos irmãos ou irmãs você tem. Eu queria que você voltasse lá comigo. Você é de Embu das Artes, em São Paulo. É uma cidade conhecida pelo artesanato. Sim. Maravilhosa, inclusive. Vai conhecer Embu das Artes. É um dos pontos turísticos de São Paulo incríveis, assim. E você nasceu lá, como que foi isso? Eu sou uma cidadã que nasci em Taboão da Serra, na cidade do lado, mas eu fui criada em Embu das Artes, então eu sou uma cidadã taboanense, porém embuense, que é onde eu fui criada, tive toda a minha infância na cidade de Embu. Lembrando que, quando
Quando eu falo cidade de Imbu, eu nasci na cidade de Imbu, porém na periferia de Imbu das Artes. Ou seja, eu sou uma mulher proveniente da periferia. E tive uma infância muito boa, João. Uma infância de brincar na rua, de empinar pipa, de andar de carrinho de rolemã. Sério? De apertar a campainha de eu sair correndo. Por isso vem esse lado baguncento, Na minha casa, no quintal, tinha um pé de café. Sim. E minha mãe trabalhava em um hospital, minha mãe é auxiliar de enfermagem, foi por mais de 30 anos. E nós tínhamos... Minha mãe levava as luvas, sabe luva? Sim. De procedimento. Então nós cortávamos o dedo da luva, enfiava num pedaço de cano, colocava as bolinhas de café e ficava atacando bolinhas de café nas pessoas passavam na rua atrás do muro. Eu era uma criança bem tranquila, calma. A gente não tinha essa questão de ficar jogando videogame, não. A gente queria brincar na rua. Então eu fui uma criança que tive uma infância muito tranquila, assim. Meus pais se separaram muito cedo, né? Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 1 aninho de idade só. Sim. Né? Eles tiveram a relação interrompida, que meu pai foi um sem vergonha. Reinaldo, nossa, minha mãe se livrou. Mas ele é uma ótima pessoa, né, na minha vida, assim, é um grande amigo meu. Mas a minha maior referência de mãe, de mulher, mesmo na minha infância, é a minha mãe, que cuidou da gente sozinha. Ela foi pai, mãe, ela foi de um tudo pra gente, juntamente com a minha avó, que é a Olga. Minha avó faleceu, já tem... Você também vem de um matriarcado, então, a sua mãe que assumiu mesmo. Minha mãe que assumiu tudo. Minha mãe é minha avó, né? Minha mãe trabalhou em um dos maiores hospitais do Brasil, que é o israelita Albert Einstein. Ela trabalhou lá por mais de 15 anos. E você vem de uma família privilegiada, já, amiga? Zero privilégio. Minha família sempre foi de gente muito trabalhadora, assim, ralando pra ter real. Minha avó separou do meu pai. Então, a história se repete na minha família. Minha avó separou do meu avô, aí minha mãe separou do meu pai, e aí eu também separei do meu marido, sim. E aí foi se repetindo esse processo na minha vida. Quando minha avó separou do meu avô entrou com um pedido de uma ação pra tirar a casa da minha avó. Uau. Só podia tirar as telhas, né? E na época minha mãe trabalhava, fez um acordo no trabalho dela, conseguiu pagar e ficar com essa casa. Não tinha onde morar, né? E minha avó foi uma mulher muito guerreira com 3 filhas, né? Meu tio faleceu, nós temos 3 Marias: Maria do Carmo, que é minha mãe, Maria Lúcia e Maria Aparecida. E Maria do Carmo tem quantos filhos? Maria do Carmo, que é minha mãe, ela tem 2 meninas. Sou eu, Angélica, que é sua caçula, né? E faço o papel da mais velha. Ah, sério? É a mais responsável? É a mais responsável. Tipo, aquela famosa frase que é absurda, que as pessoas usavam antigamente, que a gente não usa mais, mas lá atrás usavam muito essa coisa, é a ovelha negra, né? A menina que era a ovelha negra da família e tal. Então as pessoas me viam assim, que eu era fresca, chata, eu era mandona já desde criança, mas eu aprendi isso com a minha mãe. Sim. Né? Então minha avó criou, minha avó e minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. Vocês são, você e sua irmã? Nós somos 2, eu e minha irmã tá com 43 anos, se eu não estiver enganada. Tenho uma filhinha, a Olga Valentina, minha sobrinha linda, maravilhosa. Mas o meu pai, quando separou, meu pai se relacionou com uma outra pessoa, que é a Vera Lúcia. Eu já tenho uma ótima relação com a Vera. Eu não misturo as relações, né? A separação da minha mãe com meu pai, a história deles. Eu vivo a minha história com meu pai. Você não sofreu ali naquele momento da separação? Você era bem jovenzinha, eu era muito criança, assim, e todas as particularidades que eu tive com o meu pai, devido à separação dele, eu resolvi com ele. Mas meu pai teve 2 filhos com a Vera, que é o Wallace e o Renan, que são os amores da minha vida. Meus irmãos. Meu irmão esteve recentemente com a gente aqui em agosto, com a família. Então é o irmão de segundo casamento do seu pai. Exatamente. E são meus irmãos, assim, eu tenho eles como se eles fossem filhos da minha mãe, mesmo eles sendo filho da Vera Lúcia, eu tenho eles como a parte de mim, do meu corpo, do meu coração. E teve convivência com eles na infância? Tivemos. Nós íamos pra casa do meu pai num período muito tardio, assim, mas nós íamos com meu pai. Na época ele era um cara muito irresponsável. Meu pai era da vida louca, ele queria saber de samba, pagode e mulher. Sim. Então essa era a vida dele. Então ele quis viver o momento dele, ele viveu o momento dele. E depois ele teve um momento que ele foi viver a vida do avô. Então ele é um avô exemplar, uma pessoa incrível. Ele é é o meu melhor amigo, meu pai. Né? E minha mãe, ela foi aquela mulher que segurou todas as barras, todos os méritos de quem eu sou hoje são dela. Sim. Logicamente que, como toda mulher que carrega dores, minha mãe tem vários defeitos, assim como eu também tenho. Mas nós temos uma relação, assim, muito boa, mas hoje muito na realidade, como as coisas devem funcionar nos dias de hoje. Com amadurecimento. Minha mãe, ela carregou muita mágoa, né? E eu não tiro nada disso dela. E eu apoio no que eu posso e no que eu acredito. Então eu tive uma infância muito boa, assim. Até a minha adolescência. Minha mãe trabalhou muito. Você sempre viveu em Embu de Artes, até a sua adolescência? Sempre foi ali? Sempre em Embu das Artes. Sempre em Embu das Artes. Minha mãe teve um período que nós fomos pra Itapecerica. Minha mãe tinha 13 empregos. Tipo a mãe do Cris. Tipo o André, que tem 10
das farmácias. Tinha 3 empregos. Minha mãe tinha 3 empregos. Que forte, que mãe solo forte, né? Pra manter a gente. Então, nós ficamos num período... Não me recordo, não tenho essa lembrança. Nós ficamos num colégio interno. Não era um colégio, era um colégio administrado por freiras. Mas eu não tava lá pra se tornar uma freira, ainda bem. Nada contra as freiras. Mas você tava ali pro ensinamento Mas eu católico. estava lá, ensinamento católico, porque minha mãe não tinha como se ocupar da gente. Então, nós ficamos no colégio interno para que ela pudesse trabalhar. Então, nos finais de semana lá, ia lá, visitava a gente, passava o dia com a gente, o sábado e o domingo. Era assim, era um lugar que nós fomos muito bem acolhidas. Isso com quantos anos? João, nossa, eu era bem novinha. 5, 6 anos, eu não... Você lembra? Eu tenho essa lembrança do colégio. Sim. Do colégio de freira. E eu posso estar enganada, né, em relação a essa data, porque tem muitos anos. Eu tô com 42 anos. Você tem 42 anos, eu tenho. amiga. Nossa, não parece aquela. Tenho 42 Sério? anos. Então, assim, eu não lembro se foi nesse período que eu era mais novinha ou mais velha. Sim. Mas eu lembro que nós passamos um bom período no colégio de freiras. Você, né, no caso, sua irmã. Eu e minha irmã. Sua irmã. E você e sua irmã têm um bom relacionamento? Ótimo. Minha irmã é minha filha, praticamente. Ela é mais velha que eu, mas é minha irmã e minha filha. Mas é você que assumiu, assim, tudo. Até na adolescência já era assim, na adolescência Eu sempre fui a secretária da minha família. Então, eu resolvia tudo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos, na minha escola. Eu sempre tive esse espírito de liderança. E eu sempre gostei disso, de trazer responsabilidade pra mim. Lógico que hoje é cansativo, eu já quero me livrar e não consigo. E na escola você era popular? Total, eu era a menina mais popular da escola. Eu e a minha turma, né? Era uma gangue. E você terminou os estudos ali? Terminei os estudos em escola pública. Eu não tenho faculdade, eu não tenho formação de graduação. Eu tenho uma formação como auxiliar de enfermagem, no qual eu iniciei com uma bolsa de 50%. Por conta da minha mãe, que conseguiu isso dentro da prefeitura, que ela trabalhava na prefeitura de Embu das Artes. E logo depois o enfermeiro dela falou assim, não, minha mãe, ela conhecia como uma poderosa no trabalho dela. Sim. Na área profissional. É uma mulher muito bonita, muito vaidosa. Então toda essa coisa que vocês veem em mim é herança dela. Sim. E ela conseguiu o outro 50% da minha bolsa. Então nesse período eu estudava e trabalhava. Com 18 anos já estudava e trabalhava. Mas o meu primeiro emprego foi vendendo pastel na feira. E como que é isso? Que legal! Eu fui feirante. O meu vizinho era feirante e ele tava procurando uma pessoa pra trabalhar na feira. E minha mãe não queria, porque ela trabalhava muito pra dar o melhor pra gente, dentro das condições dela. E eu sempre quis ter o meu dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero ir, deixa eu ir. E ela me autorizou a ir contra a vontade dela, mas ela me autorizou. E como foi isso? Menina, eu acordava 5 da manhã num sábado, entrava naquela Kombi, que era uma Kombi, uma perua, né? A gente fala perua, uma Kombi. E eu ia deitada em cima do Toda perua balcão. dentro da perua. Eu ia toda me arrumadinha, assim. E eu ia deitada em cima do balcão. E às vezes eu conseguia ir na frente, porque trabalhava eu, o Benedito, a Nilde, que sendo eles eram pasteleiros, são pasteleiros até hoje. E você era auxiliar deles. E eu era a menina que fritava os pastéis lá. Ai, que legal! Na feira. E quando custavam os pastéis, Faz muito tempo, eu não lembro, não, gente. Mas o melhor pastel de Embu das Artes é na barraca do Benê. E você comia muito aquela. Você trabalhava e comia. A gente tinha direito a comer. Eu acho que eu não lembro exatamente se eram 2 pastéis ou era um pastel especial, que era um pastel grandão. E você comia escondido? Não, eu comi. Eles eram ótimos patrões, assim, ótimos, assim. Então foi uma boa experiência de primeiro trabalho. E assim, eu aprendi a administrar dinheiro ali. Eu aprendi a dar valor, porque minha mãe colocava dentro de casa ali. Então eu conseguia chegar lá com meu dinheirinho e ajudar a comprar uma coisinha pra dentro de casa. Nunca nos faltou nada. Sim. Né? A gente nunca teve luxo. Mas nunca nos faltou, nunca passamos fome. Minha mãe já passou muita dificuldade quando nós éramos pequenas, quando ela se separou do meu pai, quando meu avô quis tirar a casa da gente. Então, assim, quando eu fui trabalhar, nossa, eu me achava o máximo, assim, ganhando meus cruzeiros. Né? Acho que nem era real, era cruzeiro. É na época do cruzeiro. E eu era muito feliz, assim. E sempre foi vaidosa? Essa Angélica desde ali dos 17? Desde criancinha já. Eu sempre fui vaidosa. Eu tenho foto infantil, assim, no meu próprio Instagram. Eu toda arrumadinha. Minha mãe sempre arrumou a gente igual umas bonequinhas pretas, umas Barbiezinhas pretas. E você já ali na infância, assim, na adolescência, você se deparou com racismo já? Na verdade, eu não tive problemas de questão racial quando eu era criança. Mas, na verdade, assim, eu também não tinha letramento racial naquela época. Ah, entendi. Então, assim, eu devo ter passado... Eu devo ter passado por algumas situações que com certeza tinha cunho racistas, mas eu não conseguia identificar. Mas pensando um pouco nessa minha questão da minha adolescência, eu era uma menina que... Eu sempre me achei muito linda, muito maravilhosa, muito bonitinha, mas eu não tinha meninos interessados em mim. Certo.
Eu tinha pessoas que queriam estar comigo Mas porque isso eu era muito inteligente. era você se olhando pra si próprio ou você analisando? Não, eu analisando, porque todas as minhas amigas tinham uma pessoa que ela beijava, um peguetinho ali, um beijinho na boca, nem eu não tinha. Você não teve namoradinho, não? Não, eu tinha amigos, muitos amigos, assim, entre homens e mulheres, mas eu nunca tinha um namoradinho. Aí depois eu tive um namoradinho, assim, aquele namoradinho de escola que você acha que você namora com o menino e ele acha que namora com você. Quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Sim. Eu acho que mais ou menos nessa faixa, 12, 13. Eu acho que uns 12, 13 anos. Ele chamava Alex. Hoje eu achava ele lindo, ele era baiano, tinha um sotaque Eu achava ele. Hoje ele não é mais lindo, amiga, você não tem foto. Faz muito tempo que eu não vejo o Alex, mas hoje ele é casado. Na época ele era magro, nossa, vai ser um bambu. É o magrelinho que ele era, eu era apaixonadinha nele, apaixonada de amor naquele baiano. É nostálgico, né? E a família dele maravilhosa, também uma família de baiana acolhedora. E assim, a gente era namorado, mas a gente não namorava, né? A gente não beijava na boca, a gente pegava na mão, assim, era o máximo do nosso namoro. Sim, então, tipo, você... Depois eu encontrei com ele faz muito tempo, ele já tinha engordado muito, nossa, ele tinha engordado muito. É engraçado quando você vê a pessoa depois de muito tempo. Muitos anos. É porque a imagem tá... na minha imagem ele era aquele menino magrinho. Mas, para além do estereótipo físico dele, ele era muito agradável, ele me protegia na escola. Ah, que legal. Mas você teve, então, uma infância e uma adolescência, vou dizer... bem dentro da cultura negra? Ou dentro da cultura negra e dentro da cultura periférica, né? Então eu cresci vendo meninas não tendo aniversário de 15 anos. Minha mãe fez uma festa linda também de 15 anos. Eu desenhei meu próprio vestido de 15 anos. Lindo. Tinha uma fenda. Mas você não tinha cultura, você não era nessa cultura, mas a sua mãe sempre trouxe essas possibilidades para você. Minha mãe sempre trouxe pra gente a autovalorização, o respeito com os nossos corpos e até onde as pessoas podiam ir com a gente. Sim. E ela sempre colocou assim, que ela era uma leoa. Então as pessoas tinham medo de arrumar qualquer tipo de confusão comigo e com a minha irmã. E a religião? Qual era a religião de vocês? A minha família sempre foi muito misturada, né? Minha mãe, durante muito tempo, ela frequentou o candomblé. Tinha parte da minha família que era da Umbanda. Uma grande parte da minha família, minha tia Mara, ela é evangélica, né? E muita coisa que eu sei do evangélico eu aprendi com ela, vendo as vivências dela, frequentando a igreja dela. Mas a minha família sempre foi muito misturada. Mas eu sempre tive muito, na época, preconceito em relação a qualquer religião de matriz africana. Sério? Porque uma parte da minha família não tinha disciplina na religião. Certo. Então eles não conseguiam conquistar nada, mas eles estavam na religião. E eu falava, que religião é essa? Que a pessoa não conquista nada, tudo que ela ganha com uma mão ela perde com a outra. Certo. Que não tem equilíbrio emocional. E eu colocava isso na religião, porque ela vai lá no centro espírita, por isso que ela é assim. Ela vai em tal lugar, por isso que ela é assim. Mas você acha que quem procura a religião é pra benefícios financeiros? Não para financeiros, mas assim, não é só questão financeira, é equilíbrio emocional, tristeza, mágoa, rancor, raiva, ódio. Sim. E eu vi aquilo, eu falei, não quero isso pra minha vida, porque como que eu vou frequentar uma religião que não me dá suporte? A espiritualidade, então, pra você sempre foi importante. E aí eu entendi que o problema não era a religião, é a disciplina que as pessoas da minha família tinham na religião. Porque o problema não está na religião, o problema está nas pessoas. Pode ser ela da Umbanda, do Candomblé, budista, evangélico, católico. Não importa. Se ela não tem disciplina na religião dela, se ela não é temente ao Deus que ela acredita, ela sempre vai ter problemas na vida. E depois de um tempo, depois de adulta, minha mãe levava a gente já no terreiro de Candomblé, se eu não me engano. Que era a gente chamava ele de Zebu. Uhum. O Z é um cara que ajudou muito a minha família de forma espiritual, assim. É uma pessoa muito incrível, a família dele inteira. E eu frequentei alguns lugares, assim, poucos lugares com meu pai. Meu pai também era do Candomblé. Mas, assim, eu fui... Então, sempre assim, você sempre teve esse meio, Candomblé, Umbanda e igreja evangélica. Então, sempre estava bem próximo a essa cultura negra. Assim. Mas a gente foi muito tempo na igreja evangélica. Certo. A minha irmã já foi obreira da Igreja Universal, de evangelizar pessoas. E ela teve uma situação de preconceito, não com ela, mas com outras pessoas de fora da igreja. E ela falou assim, como que Deus pode estar naquele lugar que as pessoas estão fazendo acepção de pessoas na igreja? E aí ela saiu hoje, a minha irmã do Candomblé raspada, tem a cabeça raspada pro santo dela, na religião dela, na disciplina dela. Sim. E eu respeito, sabe? Eu tenho coisas que eu não concordo dentro disso, mas assim, eu respeito a religião de todo mundo. Mas hoje eu sou uma pessoa que frequenta um terreiro de Umbanda, aqui inclusive na Bélgica. Já frequentava pouco no Brasil,
Mas eu comecei a frequentar para entender um pouco da religião. Isso já com a vivência toda ali, Com a vivência, jovem. eu fui lembrar da minha família, como que eles eram, as outras pessoas fora da minha bolha que frequentavam a mesma religião que eu, que a minha família frequentava, como cada um conduzia a vida deles na religião. E aí eu entendi que o problema não era a religião. Era Que eles. o problema eram as pessoas. E vocês comemoravam o Natal? O Natal é comemorado em todas as religiões. Sim. Não, né? quase todas. Assim, dentro do Brasil, vamos colocar no Brasil. Não, nós temos muçulmanos no Brasil, Não, temos sim, outras, mas assim, não não é. todos. Não, assim. a religião do muçulmano não é do Brasil, propriamente, né? Não é Brasil. A gente tem pessoas que são muçulmanos dentro do Brasil, como a gente tem budistas, judeus e tal. Mas a Umbanda, por exemplo, nós comemoramos o Natal como qualquer religião católica. Sim. Né? Tá bem ali próximo, né? Tá muito ali. Então, assim, logicamente, no terreiro de Umbanda não tem uma festa onde alguém vai incorporar o Papai Noel. Né? Papai Noel não é uma entidade, pelo amor de Deus. Assim, é claro, né? Não, senão as pessoas acham, nossa, não vou lá na Umbanda e tem o Papai Noel incorporando. Não tem. Então, a Umbanda, ela tem algumas festividades, algumas... Que hoje é sua religião. Que é a religião que eu frequento. Eu tenho disciplina na Umbanda, mas para além da Umbanda, eu deixo muito claro isso. Eu creio em Deus acima de qualquer coisa. Sim. Acima de todas as coisas. Minha avó me criou assim. Eu frequentei a igreja católica durante um tempo. Sua avó ainda é viva, amiga? Infelizmente, não. Quando mas você a fala minha dela, você fala com minha olhinha muito até amor. brilha. É uma referência de força, de tudo na minha vida. A vovó era forte, minha avó, danada. Dona Olga, bagunceira. danada. Vai sentar na Julinha, com a bundinha durinha dela lá, ela é danada, minha avó. Arretada. Arretada. Mineira, minha filha. Nossa Eita. Senhora. E ela me ensinou muito. Me ensinou muito. E aí, infelizmente, nós perdemos a minha avó. Meus sentimentos convívio com mulheres fortes, Sim. né? Por isso essa mulher Mas, na verdade, a gente teve convívio com mulheres que se tornaram fortes a partir do sofrimento. Com os homens, né? Com homens. Então, É. assim, minha avó sofreu com meu avô, minha mãe sofreu com meu pai. E isso foi passando. Então, assim, eu fui começar a entender como que eu poderia me fortalecer para não passar 0,1% do que elas passaram. Mas aí você, a sua história, você começa a trabalhar, você trabalha ali, você vai trabalhar me como formei enfermeira. como auxiliar de enfermagem, já comecei a trabalhar no mesmo hospital que a minha mãe, uma mega responsabilidade, porque eu não era uma auxiliar de enfermagem qualquer, eu era filha Quantos anos, da amiga? Poderosa. Eu tinha 20 anos. Jovenzita. Jovem anos. E aí você tem o E aí eu era filha da Poderosa, então eu tinha uma responsabilidade muito grande no hospital, porque eu não podia ser a tinha que menina ser que a tava melhor. aprendendo, eu tinha que ser a melhor. E minha mãe me falava isso. Então, a minha mãe, quando eu tava na fase de estágio, ela levava o material pra casa e ela me permitia puncionar a veia dela em casa. Eu pegava a veia aqui, eu veia na mão. Que loucura! Eu fazia Nossa, eu tenho um pavor de ela sangue. me ensinava tudo. Coisa. O corpo dela era o meu ambiente de trabalho. Meu Deus! Então, assim, porque ela queria que eu fosse a melhor. E graças a Deus, em todos os hospitais que eu trabalhei, Você foi a melhor. eu fui a melhor. E as médicas Será que ela tem um ego? Não. Não, eu tenho propriedade. As médicas que trabalham comigo, elas estão na minha rede social, elas falam, quando eu coloco um TBT da época que eu trabalhava no hospital, elas falam assim, a melhor funcionária que eu tive, a melhor pessoa que eu trabalhei. bom, né? Então, assim, eu falo isso com... As pessoas têm que normalizar que a gente tem que se reconhecer no lugar de... não de prioridade, mas de propriedade naquilo. Então, assim, eu sou muito boa no que eu faço na área da enfermagem. Já trabalhando, boa no que você faz, você teve seu primeiro filho com 25 anos. Eu tive o Luiz Otávio, eu fui casada, casei com o Gilmar, é um cara incrível, Sim. incrível. A gente deu certo até um certo tempo e depois nossos caminhos foi cada um pro seu lado, mas ele sempre foi um pai muito bom dos meninos. Né? Eu falo pros meninos. Dois filhos, eu então, tive e o dois segundo filhos. veio Então, com... mais detalhe, eu não tive 2 filhos com o Gil. Eu casei com o Gil na igreja evangélica, inclusive, na quadrangular. Sério? Eita, ela virou evangélica. Não virei evangélica, Mas você foi mas casar o lá. evangelho Mas ele acolhe Você muitas tem que ser pessoas. batizado, não, na igreja evangélica. Na o época, Gilmar não. era batizado, mas Você eu não. E aí nós casamos, eu tive o Luiz Otávio, depois de um tempo nós separamos, né? Nossos caminhos tornaram rumos Como que diferentes. foi isso? Você sendo forte, tudo bem? Ou foi sofrido ser mãe solo? Eu lutei pelo meu casamento durante um tempo, mas a gente entendeu que não era o momento e que a gente tinha
que realmente separar até pra eu poder criar meu filho e ele fazer parte disso da forma como ele poderia. E hoje ele faz o melhor que ele pode. Hoje ele autorizou meus filhos viverem aqui comigo. Eu só vivo essa realidade de hoje com os meus filhos comigo, porque ele faz parte desse processo. Eu não conseguiria estar aqui hoje se eu não pudesse fazer meus filhos. Claro. Então foi um relacionamento assim, de respeito. Foi. Claro que tem aquela perturbação. Toda teve os arranhões. Eu queria arrancar a cabeça dele. Mandar fazer uma macumba. Teve um momento difícil, mas passou e chegou numa maturidade que é hoje. Eu acho que a gente teve muitos momentos bons do que momentos ruins. Então é nisso que eu me apego hoje. E assim, aí eu tive o Vinícius, que é um filho de um outro relacionamento que eu tive. Sim. Né? Então eu sou uma mãe com 3 filhos de relacionamentos diferentes. Eu não sabia. E deixa eu dizer uma coisa pra você. O primeiro casamento, Sim. você já decide se separar. Sim. Você é mãe solo. Mas a história da minha família se repetiu, e a né? sua mãe, você tinha ajuda ali da sua mãe? Ou você já era solo mesmo? Não, eu já trabalhava, já tinha minha profissão, já era formada, tudo bonitinho, já tinha minha independência. Eu separei do Gilmar e eu fui morar sozinha com meu filho. E aí, e aí depois foi um momento que eu fui muito feliz na minha vida. A gente separou porque eu quis separar, a gente não tinha como seguir. Mas a gente sempre se amou como ser humano. E se respeitou. Sempre. Então assim, ele cuidou de mim minha gravidez inteira. Que lindo. De todos os problemas que a gente teve, tudo se anulou. Um grande amigo. Tudo se anulou quando ele saiu da posição do masculino dele. Né? Porque ele me viu com outro homem, grávida de uma outra pessoa. E, tipo, ele entrou no lado ele me amava naquele período. A gente ainda se ama de uma forma muito respeitosa, não como homem e mulher, mas como pai dos filhos que nós temos. E ele teve o Vinícius, tanto ele quanto a família dele, a minha ex-sogra, que eu acredito que ela ainda é minha sogra eternamente, sempre cuidou da gente. Sim. O Gilmar faz coisas dentro da limitação forte dele. Você, né? Não é que eu não vejo grandes homens, eu vejo uma grande mulher. Mas claro que eles são grandes homens, mas assim... Eu tive muito privilégio, assim, nesse lugar, porque com todos os problemas que eu tive com o Gilmar, ele faz o papel dele. Sabe, de se ocupar, de ligar pro pai, Será que ele faz o papel dele ou você impõe ele pra fazer o papel dele? Eu já impus uma época. Depois eu comecei que eu entendi que eu não precisava impor mais. Sim, aí nasceu uma amizade. E aí você fala assim, agora você vai seguir, você vai decidir se você quer ser pai ou não. Porque amanhã eles vão crescer. E aí eles vão começar a enxergar quem faz por eles e quem não faz. Porque a criança pequena, ela não quer saber quem compra o leite e quem compra a fralda. Sim. Ela quer usar a fralda. Uhum. Se foi a mãe que comprou, se foi o pai que comprou, o que importa. E o principal pra mim naquele lugar não era quem compra, quem dá o leite, quem paga a pensão. O importante também era o amor. Porque o amor não tem pensão que compra. Você já era E hoje ele tem amor pelos meus filhos, assim como o Lohan tem amor pelos meninos, faz tudo por eles. Sim. E mais um pouco. É difícil essa comparação, mas a relação que hoje o Lohan tem com os meninos e a relação que o Gilmar tem com os meninos, elas são muito pareadas. O Lohan, ele acontece na sua vida um pouquinho lá na frente, sim, né? Bem lá na frente. Tipo, entre meio isso, você teve a sua entrada no Big Brother. E com quantos anos ele já tinha? O Luiz mais tinha velho? 8 anos. Quando e você entra no Big Brother, você não conhecia Lohan ainda. Não conhecia Lohan. E como que essa quebrada, entrar no Big Brother, se tornar uma pessoa pública... Eu trabalhava no hospital já, no Hospital Geral de Tapicerica da Serra, que é um hospital público na área de pronto-socorro. Então, sempre trabalhei em urgência e emergências pediátricas e adultos, que é uma área que eu sempre fugi, mas Deus sempre jogava a criança pra mim. Eu tava num setor, vinha a criança pra eu funcionar, vinha a criança pra eu fazer. Eu falei, eu preciso trabalhar com criança. Fui pra essa área, me inscrevi pro Big Brother de uma forma muito aleatória. Tipo, um dia eu falei, será que eu vou fazer? Me inscrevi. Se inscreveu, aconteceu o Big Brother na minha vida. Vem todas essas bombas. E aí vem a questão racial, porque aí eu fui entender de letramento racial. Aí eu fui entender o peso. Você se deparou com que você era uma mulher negra? Não, eu sempre tive essa consciência, mas eu não tive muito acesso as dificuldades que uma mulher preta enfrenta no Brasil quando ela é pública. Mas teve Porque enquanto você é anônima, beleza. Mas quando você tem notoriedade, disso, tem um problema. Você fala que você sabia que você era uma mulher negra. E que você tinha isso, que você... Minha mãe. Desde criança, então, você sabia? Minha mãe, ela sempre colocou essa questão de sermos pessoas pretas. Uhum. E que a gente sempre tinha uma questão de sempre as pessoas colocarem a gente num lugar de desvalorização. Então ela sempre falou assim, estude, faça o seu melhor. Seja sempre a melhor. A pressão era maior também, né? Nós não apanhávamos, minha mãe era assim, aquela menina que olhava na sua cara e eu já entendia tudo que ela falava. A pressão é maior, fazemos parte de uma minoridade. Você tem que trabalhar, você tem que ser a melhor. Se você quer se destacar, se você quer ter a vida que você gosta, se você quer proporcionar... Você acha que é daí que vem essa fala sua, eu fui a melhor enfermeira, eu tinha que ser a melhor Eu fui a melhor enfermeira porque eu ouvi a minha mãe, porque eu tinha um exemplo. Você não acha que era que tinha que ser, que foi imposto isso? Não. Você nunca parou pra pensar? Não.
Eu pude escolher, minha mãe nunca obrigou a gente a fazer uma coisa. Mas tava ali, A minha no irmã, inconsciente. a minha irmã, por exemplo, a minha irmã não é da área da saúde. A minha irmã é zero vaidade. Mas foi a melhor. A minha irmã é simplória de tudo. Mas na simplicidade também tem Não, mas uma demais, força. é demais. Mas- Eu tento mudar isso na cabeça dela, falando assim, ó, até você querer ser assim, tudo bem, mas não ensina minha sobrinha a ser assim, não. Do nada, que Não, porque ela merece muito. Não A tem- minha sobrinha, minhas regras. É, minha sobrinha, minhas regras. Então, a minha mãe, quando eu falei, eu quero ser auxiliar de enfermagem, ela falou, então tá bom, então você vai ser a melhor. Eu falei, eu quero Mas ser a a melhor. sua mãe era só assim com você ou com a sua irmã também? Com as duas. Mas E a minha irmã não quis. A sua irmã apertou Ela não foda-se. quer, ai, sai fora. E o BBB, vira. o BBB acontece, você tá ali, foi polêmico, você entendeu que você era uma mulher negra pública agora. Foi Veio assim, ó. todos os ataques que você deixa isso bem claro, nas suas redes quando sociais. eu entrei no Big Brother foi um choque pra comunidade brasileira. Mas eu queria uma pergunta. Para mim, você já é mais do que o Big Brother. Você nunca vai ser mais, mas você sim. fez parte da história. Você não é só uma Big Brother, sim. uma ex. Você tá aí na mídia, você continua. Valeu a pena? Valeu. Valeu assim, por muito mais por questões minhas, porque eu sempre fui uma antes do Big Brother, eu já era uma pessoa parecida, mostrada. Aí você foi se mostrar Eu mais. me achava. Mas só que eu tinha um problema. Eu tinha um egocentrismo. Certo. Eu achava que tudo girava em torno do meu umbiguinho preto. Certo. Quando eu cheguei no Big Brother, que eu vi que as pessoas tinham a opinião delas, o jeito delas, que elas não iam fazer o que eu queria. Briga de leões, Eu falei, né? gente, não é do jeito que eu quero. E eu aprendi ali que nada girava em torno do meu umbigo. Então, o Big Brother foi uma lição pra eu entender quem eu era. Sim. E que eu não tinha o direito de querer fazer com que as pessoas fizessem o que eu mandava. Você acha que a sua passagem no Big Brother, assim, sabemos que foi uma passagem marcante. Sim. Porque como você disse, você se deparou com a questão de você ser pública logo depois. Sim. Se nós vemos como você foi forte, você bateu de frente em todas o que você achava Sim. naquele momento que era a realidade. Você acha que valeu a pena? Você mudaria alguma coisa do que aconteceu lá dentro? Dentro do Big Brother eu mudaria. Porque eu sempre fui uma pessoa de... Um exemplo, aconteceu qualquer coisa. Hipoteticamente, tá, gente? Você cometeu um crime. Sim. Eu sou a pessoa que eu vou lá e vou te ajudar a enterrar aquele corpo. Sério? Eu vou mentir junto com você. Eu sou muito Sério? parceira, Leal. eu sou muito leal. E no Big Brother eu fui leal. Só Com que a as sua- pessoas não foram leais comigo. Ah, entendi. Então, o que eu faria hoje diferente? Eu advogaria a meu favor. Você Porque teve, o que me tirou... você teve essa chance no limite, porque você se Ah, mas manteve aí na o Boninho mídia. me meteu um formato absurdo no limite, com pessoas com Big Você acha Brother que foi o 18. formato? Com certeza. Você acha que o formato desvalorizou? Primeiro, quando eu fui pro Big Brother, tive toda aquela notoriedade, não ganhei, mas eu fiz o meu nome. Tanto que quando eu recebo uma proposta da Globo pra fazer qualquer matéria sobre mim, eles fizeram uma matéria sobre mim, eu acho que de 40 anos ou de 41. E eles me ligaram, querem fazer uma matéria com você gigante, falar da sua história. Eu falei, gente, que importante que eu tô, achei o Sim. máximo. Porque eu não sou uma mina engajada na rede social, eu não tenho 1 milhão de seguidores, eu não tenho nem 500 mil seguidores na minha rede social. Sim. Mas eu tenho pessoas que são fiéis a mim. Só Não, que... amiga, você é engajada, você tem um público muito bom. É o Mas- modo não, que mas você assim, vê. Não, mas para o que a publicidade busca, se eu quiser viver da internet hoje, eu não consigo. Eu preciso trabalhar muito, porque Estamos eu tenho... trabalhando, cara. Estamos Estamos aqui tentando com esse podcast. É. Você nunca parou de trabalhar. Se a É. gente olha nas redes, você sempre tava Sim. focado. Não, mas isso nunca me preocupou, porque eu sempre tive essa questão de eu achar que eu sou uma pessoa muito foda, que eu sou a melhor no que eu faço. Então, assim, o Big Brother me abriu portas, me colocou no lugar de letramento racial pra eu entender quem eu era e qual a voz que eu ia ter a partir daquele lugar, sendo uma mulher preta Ali você... com visibilidade. E ali você porque mudaria... eu tinha que carregar as outras comigo também. E ali você mudaria lealdades. E aí, não é que eu não seria leal às pessoas, mas eu advogaria a meu favor. Eu entraria realmente pra jogar. E aí eu tentei jogar No Limite. Só que o Boninho criou um formato com o Big Brother 18, que tinha um monte de gente do Big Brother 18, todos Sim. amigos. E o jogo era interno, não era um jogo que o público decidia. E o que me eliminou do No Limite não foi o meu E desempenho. teve falas ali muito cansativas. Teve vários problemas Nossa. ali. E você se impõe, como mas eu conheço. eu vou te falar, eu tava no Limite assim, ó. Namastê. Porque tinha uma estratégia. Porque eu tinha uma estratégia. Eu não queria que as pessoas me vissem assim, preta, raivosa, barraqueira, prepotente, arrogante, como é assim que as pessoas achavam que eu era no Big Brother. Porque Sim. essa é a imagem que as pessoas tinham de mim, algumas pessoas. A estratégia, então, era mudança Então, de imagem. a minha ideia no Limite é que as pessoas me vissem num outro formato. Estratégia, mudança de estrategista. imagem. E eles viram isso. Só que o formato do Não te programa, o público não podia votar. Tanto acho que que o último contato que eu tive quando eu cheguei quando eu entrei no avião pra ir pra Fortaleza,
Eu consegui falar com o Lohan. E aí ele me mandou várias coisas, a internet tava assim, fervorosa. Chocado quando você Temos a saiu. Angélica, a campeã do No Limite. Ela voltou. Então tava todo mundo, tipo. Eu pensei que você ia Ela ganhar. voltou e esse é Aquela- o momento dela. Aí a decisão não era do público, a decisão era da minha tribo. Eu acho e isso que... isso eu rodei. Eu vou te dizer uma coisa pra você também. Boninho, E o horário você tem que... uma dívida comigo. O horário que foi colocado, ele estava ali começando com com A Globoplay? Globoplay. Eu acho que também não ajudou o jeito que lançou. Eu vou te falar, Eles eu vão acho- refazer ele ou eles pararam? Eu não sei, teve uma edição nova esse ano, que foi a No Limite Amazônia, né? Sim. Que foi incrível, inclusive. Eu não segui. Eu não consegui acompanhar muito, mas foi bem interessante. Eu queria ter feito na Amazônia. Mas, assim, eu acho que todo formato de reality que o público não possa decidir, ele não engaja. Certo. Sempre... Então, se o Boninho tivesse me colocado no Limite, mas que o público decidisse se eu fico ou se eu saio, eu estaria lá até hoje. Nesse meio tempo você conheceu o Lohan, né? Conheci o Lohan em 2015. Tipo, o Big Brother te Veio trouxe depois. notoriedade, veio o Lohan, você se apaixonou. Como foi esse começo de Eu relacionamento? conheci o Lohan num evento de amigos em comum. Sim. E, segundo ele, nós conversamos nesse evento, mas eu não lembro. Aham. E olha que eu não bebo. E aí depois eu tive uma assessora, que era a Magda. É verdade, você não bebe álcool. A Angélica não bebe álcool. Zero ela vai- álcool. Zero álcool. Não bebo Sempre álcool, foi não fumo assim, cigarro, amiga? não uso drogas. Sempre foi assim. Que legal. Sempre. E minha mãe bebe, fuma. Você não pagodeira. Eu sou pagodeira, mas eu não bebo nem fumo. E aí nós nos conhecemos numa festa de amigos em comum. Eu não lembro de ter conversado muito com ele, mas ele foi que lembra que nós conversamos um pouquinho. Eu tive uma assessora que me assessorava na época, é a Magda, maravilhosa. Um beijo, Magda. Inclusive, me ajudou muito, porque eu era crua. Pensa uma pessoa crua, assim, da vida pública. E ela me ensinou muito. E meu filho, na época, ia fazer 8 anos. E aí ele queria uma festa, nós fizemos essa festa pra ele, e ele queria chegar de limusine. Eu falei, onde eu vou arrumar uma limusine, gente? Saí do Big Brother dura. Sim, claro. Saí dura. É porque as pessoas pensam, fez Big Brother, eu fiquei rica. Ah, não! É. Agora sai, mas em 2015 não saia, não. Hoje com as redes sociais, né? Hoje é um outro gosto. Se eu volto com um Big Brother hoje, a gente vai patrocinar. Mas você- Eu vou patrocinar o Mas Pode você Tudo faria, amiga. Mesmo. De novo? Com Sim, certeza. Se chamasse, era uma coisa que você com faria. certeza eu faria. E aí ela achou o Lohan. E aí, se ele podia emprestar o carro, fez um serviço pra gente com o carro. Conheci o Lohan nesse período, falamos algumas vezes. Na época ele era casado, tava divorciando, eu não lembro exatamente. Não me relacionei com ele naquela época. Nós ficamos sem contato durante alguns meses. Depois eu reencontrei com ele por conta de um projeto que eu tinha de carnaval. E aí eu tinha uma reunião na escola, que é a Unidos do Peruche, em São Paulo. E ele falou assim, se você quiser eu te levo lá. Ele me levou, nós saímos pra jantar. Ai, que bobo! Mas um querido. É. Zero- Bem belga, zero bem abuso. galanteou. Galã. Galã, super gentil. Me levou num restaurante japonês e ele nem come comida japonesa. Ah, não. Ele é que alérgico a bobo. peixe, você imagina. Era pra conquistar. Me levou lá, nos conhecemos, lá, conversamos um pouquinho. Aí depois de umas 2, 3 semanas, a gente começou a se falar muito por telefone. E ele era amigo da minha mãe. Na época. Hoje, infelizmente, ele não são mais. Isso pra mim é um problema. É uma dor. Não é um problema, é uma dor. E eu queria. O meu sonho é que eles se entendessem, que eles passassem um pano em tudo que aconteceu, porque ambos erraram. E eu não passo pano pra minha mãe, que é minha mãe, não passo pano pra meu marido, mas o meu sonho, assim, da vida. Não é nem voltar pra um Big Brother, é que eles se entendessem. De tempo a tempo. É, o tempo que- é dono de tudo e restaura tudo, minha eu não vou querida. nem falar- E é espírito natalino. Isso é uma coisa que me faz realmente chorar, de verdade. Eu não gosto que as pessoas me veem assim. Mas... Que bom. Amiga. E aí... Dê tempo. Dê É tempo. uma das coisas que mais me toca, assim, essa relação... Desculpa. Não, que é isso, não se desculpa. Que eles não têm mais. Isso mexe muito comigo, assim, mesmo eu sendo essa mulher dura que eu sou. Eu vou chorar. O meu sonho de consumo é esse, mas eu respeito o tempo dele e respeito o tempo dela também. E eles eram muito amigos. Ele falava pra ela que ele tava gostando de mim e tal. Mas ela nunca me falou. E aí, num dia, ele falou assim, vai ter um encontro com sócios meus que vão vir aqui no Brasil e eu queria que você me acompanhasse. Eu falei, tá doido? Sou acompanhante executivo não, não sou o quê, puta? E aí, ele falou, Essa pipe tá louco? ele, não, mas eu te respeito, quero que você vá. Só que eu falei, eu não vou nada, esse belga, eu vou saber quem sabe Vai me entrar. garota de programa, quer levar lá no... Eu vou acordar na Turquia, né? Eu falei, vou nada. E minha mãe fazendo calada vez, não me contou nada, né? Que ele já tinha falado pra ela que tava interessada em mim e tal, não sei o quê.
E aí, nesse intervalo, a gente ficou conversando, trocando mensagem. Ele me ligou lá da reunião que ele tava com o sócio dele e começou a falar que tava apaixonado por mim. Eu falei, que apaixonado? O cara tava comigo ontem, não me falou nada, não pôs minha mão na minha mão, já tá apaixonado. Eu falei, você tá bêbado. Você tá bêbado, vai resolver sua vida. Apaixonado. Você, e aí eu falei, não, ele tá bêbado. Eu falei, você tá bêbado, tá bebendo com seus sócios, amanhã já é outro dia. Que lindo. Voltamos a conversar. Aí ficamos naquele chamego de conversar sempre telefone. Fomos um dia no ensaio de carnaval da escola de samba, que eu era musa na época. E ele foi me buscar. Aí ele chegou, quando ele chegou, já deu um selinho na boca dele. Eu falei, foi automático, você nem... E ele assim, ó... Meu Deus, o que essa mulher tá fazendo? É engraçado, né? Ele podia ter me acusado, mas eu acho que esse relacionamento com o belga é muito sincero. Ele se apaixona e ele não tem medo de expressar o sentimento. Rápido. Nós começamos, a gente se conheceu nesse dia, aí ele me pediu namoro, eu já aceitei. 2 semanas depois, eu tava morando com ele. E a gente tá junto até hoje, vai fazer 8 anos. Quantos anos, amiga? 8 anos com a filha. Com todo mundo. Foi eu, meus filhos. Na época ele queria que minha mãe morasse com a gente, mas não dá pra ter 2 rainhas do mesmo castelo. Então ela ficou na casa dela e a gente ficou na nossa. E depois eles acabaram... A rainha regente vai embora, fica outra. E aí acabou que teve essa quebra na relação deles, né? A minha mãe vai continuar sendo minha mãe pra minha vida inteira. É a pessoa que eu mais amo na minha vida, né? A pessoa que eu mais amo na minha vida sou eu, né? Nossa, do nada, o ego. O ego pensa assim, mas peraí. ela me ensinou isso. A minha mãe me ensinou isso. Então e eu acho que ela deve ser muito orgulhosa de você pensar assim. Não tenho assim. dúvida. Eu sou muito orgulhosa da mulher que ela é. Eu acho que toda a família tem problemas, como a minha não é diferente. Mas eu fiquei muito feliz. E aí a gente separou. Eles se separaram, né? Eles se separaram e eu segui minha vida com o Lohan. Ficamos 2 anos no Brasil morando e depois nós casamos oficialmente. Foi um casamento lindo. Não fui convidada, nem me conhecia, Lohan. Mas foi um casamento maravilhoso. Casamos, vivemos 5 anos. 5 não. Depois de quanto tempo, anos amiga? No Brasil. Eu engravidei do Lohan em 2019, depois de quase 4 anos. Então não foi um golpe. Não foi um golpe na barriga. Todo mundo achou que eu tava com ele pra dar o golpe nele. Amiga, sério? Juro, as pessoas falavam isso. Que eu dei uma mulher bonita, maravilhosa. Musa da escola de samba. Meu amor. E aí falou que eu queria dar o golpe nele. Então, até as pessoas ao redor dele falavam, engravida dele, logo arruma um filho. Eu falei, vocês estão doido. Tô aqui vivendo. E eu tô vivendo. Uma mulher solo, mãe de... Eu já tinha 2 filhos. Você pensava, vou ter um terceiro, já tinha me ralado, vai arrumar outro filho, mas cada um pé na minha bunda, eu sou doida, um pé na bunda dele. Tô vivendo a melhor fase da minha vida. Não, e aí a gente foi viver. E aí eu decidi que eu não queria ter mais filho, quis operar, o Lohan não quis assinar, porque antigamente no Brasil o homem tinha que assinar. Mas você já era mãe de 3. De 2. E mais um era 3, não tinha como. No Brasil. Eu tava no Brasil antes de ter a Maria Laura, antes de engravidar do Lohan. A gente já era casado, mas não tinha filhos. E aí eu não queria mais ter filho, eu queria operar. Só que ele tinha que assinar. E ele não quis assinar na época, né? Porque ele queria ter filho. Então ele que me deu o golpe, na verdade. Meu Deus. Ele tinha que assinar pra não ter... Pra fazer a laqueadura. Porque ele queria ser pai. Hoje no Brasil... Ele é a única filha, assim... Não. Ele tem 2 filhas. A Lea, que é linda, maravilhosa. Ela é belga, mora aqui. Tem a Maria Laura, que também é belga, nasceu aqui. Mas ela foi feita lá no Brasil, lá no calor do Brasil. Ele é pai de 3. Ele é pai de 4. Eita, Maria Laura, Vinícius, Luiz e desculpa. Ele é pai de 4. Desculpa. E aí... Que fofo. A gente mudou pra cá, pra Bélgica, em 2018, eu estava grávida. Você veio então pra Bélgica grávida. E quando a Bélgica aconteceu, foi indo, a vida foi levando. Foi o caos na minha vida, assim, quando eu mudei pra cá. Nossa, eu tava grávida, minha gestação foi... péssima, de todos os sentidos, assim, dores, mal-estar. Eu tava num país que eu não conhecia ninguém, não falava. Um caos. Mas assim, a vida aconteceu, valeu a pena. A gente tá aqui hoje, a gente é muito feliz. Eu tô aqui porque eu sou feliz, eu tô com ele porque é uma pessoa que me faz feliz. Me enche o saco. Mas ele é uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito difícil, João. Amiga, você não é difícil. Eu aprendi isso com o André. O André, você não existe, você é exigente. Bicho, eu sou difícil. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, mas... Para além de todos os defeitos que eu tenho, todos os defeitos que ele tem, a gente tem uma coisa que é muito importante a gente. A gente sabe que a gente se ama e isso fortalece um outro. É um cara que ele é muito parceiro pra minha vida. Ele não mede esforço pra fazer as coisas que eu quero, as minhas loucuras. Ele me apoia em tudo e ele me dá liberdade. Então, eu sou uma mulher casada e que eu tenho o meu corpo livre pra fazer tudo que eu quero.
Que É lindo, importante. amiga. E ele é interessante. Agora na Bélgica você chegou e aí você mesmo estando aqui, você disse, eu vou continuar sendo uma pessoa pública. Em algum momento você pensou em mudar de área? Eu pensei em desistir várias vezes da minha vida Sim. pública. Mas eu acho que o fato, quando eu me descobri careca há mais de 10 anos atrás, que as pessoas acham que eu raspei a cabeça pro Big Brother, mas não foi, eu já era careca antes. E o que aconteceu? Quando eu raspei minha cabeça, eu achava que era só um close, era só, ai, quero ser estilosa. E eu me reconectei comigo sendo careca. Mas isso me trouxe responsabilidade social. Em relação a pessoas que fazem tratamento de câncer, pessoas que sofrem corte químico. Então, sempre que eu pensava assim, vou deixar meu cabelo crescer, porque as pessoas, se eu deixo meu cabelo crescer, perde um pouco a referência de que eu sou a menina do Big Brother, pra algumas pessoas. Você acha isso? Pra algumas pessoas, pra mim não, porque eu já era careca antes, mas as pessoas me conheceram careca. Então, assim, quando eu deixo meu cabelo crescer, a pessoa fala, não, a gente quer aquela careca do Big Brother. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi a dificuldade que eu enfrentei de várias situações, eu falei assim, eu vou largar minha vida pública pra lá, É uma vou pressão viver... muito grande, Vou né? viver uma vida normal, porque aqui eu não tenho rede de apoio, eu tenho 3 filhos, tenho meu marido, tenho, na época, né, o bloqueio do idioma, o bloqueio da vida social, a cultura é diferente. Não adianta eu colocar, enfiar a cultura belga, enfiar minha cultura no rabo do belga. Eu que tenho que colocar a cultura deles no meu rabo, né? Mas assim, a sua entrada na Bélgica como uma mulher negra foi mil Tranquila. maravilhas? Foi Super tranquila, porque o Lohan tava ali do lado. Não só porque ele estava do lado, mas assim, eu já tive situações de eu não estar com o Lohan e eu nunca tive nenhum Foi muito 0,1 sinal de racismo. Foi muito ou tranquilo. de xenofobia. Na Bélgica não existe racismo nem xenofobia. Existe, lógico que existe. É que a bolha que eu estou não existe. Sabemos disso, é Então, importante por dizer isso que a minha luta é para além da minha bolha. Porque hoje eu não passo por situações assim na Bélgica. Já Pelo seu passei privilégio. muito no Brasil. Não, porque aqui na Bélgica eu sou uma pessoa que eu estou entrando na comunidade, então as pessoas estão me conhecendo. Onde eu moro não tem brasileiro, todo mundo é belga. Mas você tem um privilégio. Qual Não podemos privilégio? negar, você veio já documentada, eu tenho casada, esse você conseguiu privilégio. entrar na Sim. sociedade pela primeira porta. Sim, esse privilégio eu tenho. Mas assim, como mulher preta, eu posso estar com documento ou sem documento. A mulher preta sempre vai ser colocada num lugar de desprivilégio para a sociedade. E a gente vai lembrar que a gente vive num país que foi extremamente colonizador. Sim. E eu não tenho nenhum resquício dessa questão racial aqui na Bélgica. Eu nunca passei nada. Pra não falar que eu não passei nenhuma situação aqui na Europa. Eu fui pra Paris com meu irmão. E no trem, uma brasileira que tinha acabado de chegar em Paris para turistar, me questionou, perguntando da Maria Laura, ela é sua sobrinha? Porque a Maria Laura tem a pele bem clara. E a mulher falou assim, ela é sua sobrinha. E eu tava descendo o trem, já não conseguia nem dar uma aula de letramento racial pra ela de colorismo. E eu falei, não, ela é minha filha. Não, pensei que ela fosse sua sobrinha. Por que ela pensou que fosse minha sobrinha? Ela conhece meu irmão? Ela conhece alguém da minha família? Não, é porque a Maria Laura não é uma menina preta. Isso foi uma interpretação muito ruim da Então, parte assim, dela, né? ela podia ter me perguntado, mas ela quis colocar a menina num outro lugar. E vamos pro nosso momento Pode Tudo Menos com João Batista. João, na sua vida pessoal, lá na sua intimidade com o André, podes tudo menos? Pessoal sexual ou pessoal... Na sua intimidade, lá no carinho, no aconchego, pode ser no sexo, como você quiser. Podes tudo. Menos, porque não tem menos. Você tem que... Tem que ser tudo mais. Tem que ser tudo mais, tem que conhecer Não o corpo. pode estar nunca no negativo. Você tem que conhecer o corpo do outro, você tem que saber como o outro funciona, você tem que dar esse tempo, você tem que amar, você tem que proteger. Pode tudo não ter menos. Pode tudo não ter menos. Tem que ser tudo mais. Abra isso aí, abra a cabeça, vá conhecer seu parceiro, vai entender ele. Tanto faz sexualmente, tanto faz amorosamente, tanto faz nos negócios. Crie um parceiro, não crie um marido de porta de retrato. As pessoas falam muito do seu dressing, que é o seu famoso armário. Lá no seu dressing, no seu armário, pode tudo menos? Ai, pode tudo menos... Ai, o que eu não posso ter no meu dressing? Eu pode tudo, amiga. Menos nada? Desorganização pode? Eu sou desorganizado e sou organizado. Podes tudo menos poeira.
Poeira. Eu detesto poeira. Eu vejo que você conserva muito bem as suas Sim, coisas, eu né? tenho peças, assim, igual essa peça que eu tô vestida hoje no meu dressing, eu já tenho 6 anos que eu tenho ela. Que legal. Eu compro, eu guardo, eu sei que eu vou utilizar, eu sei como lava, como me ocupa. Moda é o que me move, eu amo moda. Eu tenho essa parte supérflua, mas eu amo, eu compro Todo mundo Vogue, tem, né? eu leio, eu sei o que tá acontecendo nas tendências. João compra revista, gente. Eu amo revista, eu acho... Você já leu a revista da Angela Piquet? Já li, Já saiu na capa, já né? saí na capa como um empreendedor, mas assim, a revista dela é um classificado, eu sou mais para a moda e a entrevista dela é essencial no trabalho São Paulo que ela Fashion faz. Week. Contrato o João. Ai. Ou pode ser aqui em Paris também. Paris Fashion mais Week, pode perto. deixar, a gente vai lá, o Pode A Tudo gente- Menos, o Pode Tudo ano Menos novo, vai lá, ano tá novo. chegando, Vai que cola. Vai que a gente tem uma empresa francesa que nos chame, É meu isso. amor, então pode chamar que a gente vai. E vamos no momento Pode Tudo Menos. Todo mundo fala-se muito das festas badaladíssimas na sua casa. Todo mundo aqui fica se estapeando pra ir na festa da casa do João. Nas festas da sua casa, pode tudo menos. Não aproveitar, aproveite. Mas eu acho que tem uma coisa que também não pode lá. O que não pode sapatos, né? Não pode sapatos, eu vou revelar pra vocês no dia que vocês forem convidados lá na porta da minha casa. Porque se você não tem intimidade para saber, é porque você não foi convidado. É isso, gente. E depois do convidado tem que aceitar, né? Porque não é todo mundo que aceita, tá? Porque como eu criei essa... O povo fica se estapeando, lá tem gente que não aceita ainda. Eu criei essa imagem que as pessoas falam, eu não tenho roupa pra ir. Eu não tenho, o João vai me julgar, todo mundo vai estar julgando, porque vai sair João. foto. Não é assim, gente, tô convidando pra minha casa aqui, ó, tá todo mundo... Eu vou ficar perdendo o meu tempo de julgar sua roupa, mulher. Tem mais o que fazer, eu tenho uma festa pra aproveitar. Você tá entendendo? Se eu tô te convidando é porque eu tenho intimidade de receber em casa, se você tiver com qualquer roupa que você tiver. Claro que tem um code dressing. Se não encontrou o code dressing, inventa, você é artista, pega uma coisa, costura e vem e vive, tipo o Renner. O tema era plantas, não, flores. Ele não achou, ele pegou uma tinta, pegou uma coisa preta lá, pintou flores e foi, parecendo Van Gogh, ficou maravilhoso. Sabe, é isso, seja criativo, sai da mesmice. Eu acho que as minhas festas, e eu estou voltando como promotor de eventos, gente, então se você quer casar, você pode me ligar, tem o meu número ou me contacta, porque até nesse momento eu já vou estar com o meu Instagram para trabalho. Profissional, de eventos, para os eventos. Então, tipo, eu admiro no evento onde o protagonista é o convidado. Agora, aquele momento podes tudo menos. Sendo uma pessoa pública, podes tudo menos. Pode tudo menos deixar de reconhecer o seu valor. Porque as pessoas são muito dispostas a desmerecer quem a gente é. Então, assim, pode tudo. Menos deixar de se olhar no espelho e falar, você é foda, você é melhor, e você arrebenta, e você vai conquistar o que você quer, acreditar em você. Sendo uma mulher negra, pode tudo menos. Menos negar a sua negritude e fingir que o racismo não existe. Então, assim, a gente tem que ter consciência racial. Não precisa ter letramento racial, porque nem todo preto tem letramento racial. Mas você precisa ter consciência racial. E se você não é atingido pelo racismo, você precisa pensar para além da sua bolha. E trazer quem tá lá da onde você veio pra onde você tá hoje. Então é o que eu tento fazer. Então, assim, pode tudo menos negar sua negritude. E dentro daquele relacionamento com o maridão, aquela coisa íntima, pode tudo menos, Eu não fui muito no íntimo com você, porque eu acho assim, tem muito mais do que só no íntimo, mas lá com o maridão, eu tô falando em casa, tomando um café, discutindo em tudo. Pode tudo menos do que na relação. Pode tudo menos me interromper quando eu estou falando. Porque eu gosto de falar, eu gosto de concluir meu raciocínio, não gosto que ninguém interrompa, nem Lohan, nem ninguém. Não, tô falando sério. Eu também. E sendo mãe, amiga, pode tudo menos? Menos negligenciar qualquer tipo de informação para os meus filhos. Nós falamos sobre tudo. Desde do sítio do Pica-Pau Amarelo, a casinha de boneca, a masturbação, a sexo, a palavrão, a educação, a respeito com o corpo e com o corpo do outro. Nós não temos filtro para falar, então pode tudo menos deixar de ser transparente com os filhos. Então eu tenho uma relação sensacional com os meus filhos, porque se eles fizerem qualquer coisa de errado, eles vão falar, mãe, fiz errado, e a gente vai resolver. Entendeu? Porque eu sempre falo para eles que eles precisam ter hombridade, caráter. Então, eu tenho com ele, transparência. Certo ou errado, fala pra mim que a gente vai resolver. Sinceridade. Exatamente. Vou te dar 30 segundos, já que você agora vai estar lançando esse projeto novo, né? Voltando com esse projeto
de promotor de eventos, casamento, você vai ter 30 segundos para promover o seu evento. Pra promover o meu evento. Você vai falar do seu trabalho, como decorador, como, não sei se essa é a palavra, do trabalho que vai vir por aí, para as pessoas se prepararem para esse trabalho. É isso que eu quero. Tá preparado? Sim. Como chama a empresa? Vai Bom, ter um amiga, nome. está em desenvolvimento. Vai ser um lançamento. Vai lançar aqui no Pode Tudo? Podemos. Promessa? Podemos levar o Pode Tudo Menos lá pra dentro, né? Gosto disso. Ó, 30 segundos, valendo. Shakespeare. O maior nível da elegância é a simplicidade. Se você quer um evento elegante, tenha ele simples. E eu tô aqui para mostrar para vocês o que é elegância. Então, se você quer casar elegantemente, se você quer ter o seu aniversário de 15 anos simples e elegante, sou eu, João Batista, não tem outro nome. Uau! 23 segundos! Tá preparado, meu amor? E aquele momento, né, dos 30 segundos, que você já é uma especialista maravilhosa. Do outro lado da mesa, né? Mas eu quero que você olhe para aquela câmera e que você diga para toda a comunidade brasileira o porquê que você veio e o porquê que você tem o seu local de espaço na Bélgica. Uau! Vamos lá. Você foi? Foi? Que é isso, gente? Eu fui Não venho mais. Não venho mais. Porque eu vim pra ficar, por quê? Por que você veio? Pode? 1, 2, 3 e foi! Eu vim pra esse lugar de visibilidade, de oportunidade, porque é o meu lugar. E não tem ninguém que possa dizer ao contrário. Porque eu conheço a minha capacidade, a minha competência. Eu sei o quanto eu posso fortalecer, te ensinar e aprender com você. Então, quer vocês queiram, quer não, eu estou aqui e eu vim ocupar o meu espaço. Dependendo do lugar, tem espaço pra todo mundo, mas o primeiro lugar vai ser meu. É isso. Eita, 23 segundos, 24. Amiga, aquele especial de Natal, né? Vamos deixar. Delícia. Você quer fazer uma musiquinha? Ou você Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Mas, não, gente, conhece essa música? Não. Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. O jornal acabou. Caro pra chuchu. Como eu vou fazer, amiga, pra limpar o meu bumbum? Eu conheço outra versão gay. Meu Deus. Estamos no horário pra uma versão gay. Mas olha, pessoal, a gente aqui no Natal, nesse espírito nós vamos ter essas duas entrevistas, a minha e a sua. Eu quero desejar pra vocês Feliz Natal. Muito obrigado por esse ano. Muito obrigado por acontecer nesse ano pra mim. Eu também tenho a minha parte espiritual. Eu não acho que uma mulher tão forte chegaria tão próximo de mim e se tornaria, pegaria um espaço tão grande na minha vida profissional se não fosse prevista por Deus. Então, muito obrigado de ter aceito, de estar aqui, de estar brigando, de estar impondo, de estar com o CNPJ, de estar com uma amiga. Aqui a gente é CNPJ! Muito obrigado mesmo, tá sendo um prazer estar com você. Obrigada. Então, muita prosperidade pra você, pra sua família, pra nós. E muita, 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 muita saúde. Amém, obrigada. E é nisso que a gente vai dar tchau, né? É assim que a gente encerra o Pode Tudo Menos. Pro ano de 2023, amiga. Ou seja, feliz ano novo pra vocês. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muito dinheiro no bolso. Vamos fechar naquela ali de centro, na completa? Vamos. Um feliz ano novo, muitas prosperidades. Prosperidade, saúde, dinheiro. Assistam o podcast, compartilhem. A gente quer bater 1 milhão nessa rede aqui. Eita, será que a gente vai estar com 1 milhão, amiga? A gente vai. Vamos pensar menos, legal. Vamos pensar grande, a gente tá aqui pra ocupar o nosso espaço, acabei de falar. Amiga, será? Vamos pensar. Então, olha, feliz ano novo. Próximo Natal a gente vai estar comemorando 1 milhão de seguidores aqui no Instagram. Assim seja. Assim será. Assim será. Obrigada. Amém. Tchau, amores. Beijo. Beijo. Especial de Natal. Tchau, tchau, tchau.